Então nós começamos a falar sobre a criação já com os animais embutidos, né? Nós finalizamos e iniciamos, pré-aludimos, vamos falar assim, o conceito dos animais. Deixa eu abrir aqui igual. Fica mais fácil qualquer coisa, né? Aqui. Então ficou assim. E foi noite e manhã, quarto dia, Deus disse, a água fervilhará com população de criaturas vivas, baixas e pássaros voarão sobre a terra. Atravessando sobre o firmamento celeste, Deus criou os grandes monstros marinhos, todas as criaturas vivas, rastejantes, com as quais as águas fervilharam, de acordo com a sua espécie. E todo pássaro alado, de acordo com a sua espécie, Deus criou e viu que era bom. Deus abençoou, dizendo, sejais fértil e frutifiquem, e se multipliquem e encham as águas. Aqui, o Urashi ele faz um adendo para nós, o seguinte. Criatura. Todo ser vivo que não ultrapassa muito o nível da terra é chamado de Sheretz. Isso inclui no grupo das criaturas aladas, tais como moscas, no grupo dos insetos não alados, tais como formiga, besouro e minhocas, e no das criaturas de maior porte, tais como a doninha, o rato, lagarto e seus semelhantes, e todos os peixes. Depois ele traz para nós o seguinte: os grandes monstros marinhos, os grandes peixes do mar, que segundo a narrativa da Gadá, o Talmud, Baba Batra, 74b, refere-se ao Leviatã e sua parceira, uma vez que ele os criou macho e fêmea, e matou a fêmea e a salgou, a fim de preservá-la para os justos no futuro vindouro, pois se eles, o Leviatã e a parceira, procriassem e se multiplicassem, o mundo não conseguiria existir perante eles. Bereshit Rabbah 7.4, Midrash também, Hasherot V. Yeterot Bate Midrashot, volume 2, página 225. E aqui já é a primeira vez que começa a aparecer as criaturas do Torro para nós. No mundo. Então veja, não está na ordem da cronológica. O mundo do Torro já passou, né? Já falamos dele. Mas agora nós estamos falando das criaturas dele. Podia ter falado tudo de uma vez só. O ser humano também, do mundo. O corpo do ser humano. O corpo. Você entende? A alma é parte do próprio Deus. Sendo assim, a alma, a gente não vai falar que a alma teve um início. E também não pode ter um fim. Ela foi, vamos dizer assim, separada, de certa forma, dentro de um ocultamento. Ela foi ocultada da sua fonte, para que ela pudesse realmente existir de uma forma quase que independente. Mas isso aí, para mim explicar isso, teria que falar sobre os 5 níveis de alma. Ia precisar de muita Kabbalah no meio. E acaba sendo meio que, tipo, algo que vai fugir do nosso texto aqui.
Então a alma, a gente tem que pegar só para fazer um estudo só dela. Então, Nefesh, Ruah, Neshama, Hayah e Yehidah. Yehidah é aquela que é uma com Deus. Ou seja, é uma parte que está ainda ligada nele. Ela não deixou de estar ligada nele. Hayah é a parte que vitaliza as outras. Ela tira a vida de Yehidah, da alma superior. Yehidah vem da palavra Echad, que é um. Yehidah é a uma com o todo, uma com o tudo, uma com ele. Você entende? Então a Yehidah é que tira a vitalidade do para vitalizar coisas que estão ainda mais, vamos dizer assim, presas dentro de... Então vamos falar que a Yehidah, ela vai estar no Adam Kadmon, enquanto as outras almas vão estar nos próximos mundos abaixo de Adam Kadmon, descendo dentro da Sefirot, descendo dentro dos mundos, até realmente chegar na Nefesh dentro do nosso corpo, ou seja, ela se estende entre... E aqui sai o verso da Torá que diz que o corpo de Adão, ele vai, né, do chão até os céus, dos céus até a terra. Como é que pode? Exatamente esse é o conceito. É que existem vários níveis de uma única alma que vão entrando dentro desses ocultamentos, dentro desses mundos, que como fala assim, as condensam ao ponto de ela ser capaz de existir num corpo. Ou seja, uma parte do próprio Deus dentro de um corpo. Isso é uma alma. Bem, mas vamos lá. Então a gente começa aqui a trazer já sobre... E é interessante, o Urash pega e fala o seguinte, olha, tá na Torá oral, que tinha ambas, tinha duas. A gente fala assim, tá, mas o Urash, ele prometeu que ia falar só do Pshat, ou seja, só da Torá escrita. Então por que ele trouxe agora, do nada, ele trouxe algo que a gente só vai pegar essas fontes e entender os detalhes na Torá oral? Porque na Torá escrita, no Tanakh, no livro dos profetas, existe uma menção que no futuro Deus daria a carne do Leviatã para os justos, num grande banquete. Então, já que uma vez o profeta trouxe isso de forma revelada, que Urash vai comentar lá na frente, então agora ele conseguiu também ser capaz de trazer para nós aqui. Então não é como se só nós não abordamos o tema ainda, mas obrigatoriamente nós vamos abordar. Então, em certos momentos, Urash ele acaba trazendo um assunto que foge realmente do contexto no momento, como Torá escrita. Mas como lá na frente é trazido de volta a informação para nós, como a gente vê essa informação dentro da Torá, né, dentro do Taná, na verdade, então, sendo assim, o Urash ele vai trazer aqui. Então ele vai falar, olha, é o seguinte, a carne que diz que já está preparada quando? Como é que está preparada uma carne? Sendo que a gente viu em Salmos, viu em Jó, que o Leviatã está vivo. Só que os profetas dizem que está preparada a carne. Você fala assim, não é do macho, é da fêmea. Ah, vou trazer a Torá oral para vocês. Tá bom? Então a fêmea foi abatida e ela está guardada, já está salgada, esperando o Mashiach chegar e tudo mais, a ressurreição dos mortos e tal. Então o tzadik vai poder comer da carne do Leviatã, né? E da coraça do Leviatã serão as tendas dos justos e tudo mais. Aí a gente já mergulhou dentro da Torá oral. Então é aquele negócio, a gente nunca vai conseguir ficar longe da Torá oral. Você entende? A gente sempre vai precisar dela. Mas o Urash só vai trazer ela quando for realmente necessário. Senão, ele vai simplesmente ficar tentando explicar o hebraico para nós simplesmente conhecer a terminologia correta que o hebraico estava sendo usado e entender do que estava se tratando nesse primeiro momento. Bem, o versículo diz o seguinte, e o Urash vai trazer mais de uma vez, ele traz lá no verso 20, depois vai trazer, é o seguinte, criaturas vivas, que está traduzido assim, né? O verso começa assim, e Deus disse, a água fervilhará com população de criaturas vivas, mas o Urash explica, nas quais há vitalidade.
Criatura viva aqui são que tenha dentro dela vitalidade, que tenha vida dentro dela. E o texto vai continuar, traz mais de uma vez. O que seria ter vida dentro dela? Porque, né? Tá. Entendeu? Entendeu a pergunta? Sobre criatura viva, né? Aí criatura. Existe uma alma nela. Ah, sim. Criatura viva, ter uma alma nela. Não é só algo que tem uma alma também, mas que ela tenha movimento. Porque a pedra tem uma alma, Inanimado. mas ela está viva, ela tem uma alma, mas ela não tem uma vitalidade. Ela não é capaz de se mover. Talvez no mundo de Torro ela foi. Nesse mundo, de jeito nenhum. Então, acontece o seguinte. Fala assim. Deus abençoou dizendo: sejais fértil, frutifique e se multiplique, enche a terra, os mares, e que os pássaros se multipliquem sobre a terra. E foi noite e amanhã, quinto dia. E aqui é interessante, porque aqui a gente já falou dos pássaros. Deus disse: a terra produzirá criaturas vivas de acordo com a sua espécie. Então, quando fala que Deus abençoou, Urashi ele vem e falou o seguinte para nós: já que iriam ser subtraído, pescado e, como fala, comendo os peixes precisavam de uma bênção e também os animais selvagens precisavam de uma bênção, mas como a serpente iria flutuar, ser amaldiçoada, ele não os abençoou a fim de evitar que também fosse incluída. Então, o que o Verso está fazendo é o seguinte: separando aquilo que Deus falou para um dia e aquilo que Deus falou para o outro dia. Frutifique. As palavras é derivada de peri, fruta, ou seja, produzam frutos e multipliquem. Se ele tivesse dito apenas frutifique-se, cada criatura geraria apenas uma outra e não mais do que isso. Por esse motivo disse a palavra multipliquem-se, para que cada uma gerasse muitas outras. Então aqui na verdade o Urashi está trazendo um tipo de reprodução que é diferente. Hoje a ciência fala um monte de coisa por aí, tá? Mas uma coisa que a Torá concorda com o que ela fala é que no começo não necessariamente existiu o processo de multiplicação como é conhecido hoje. Alguns organismos, muito poucos deles, são capazes de ainda ter esse aspecto conhecido do mundo de Torro, do mundo primordial. Então Deus criava um e eles se dividiam. Como Adão, Deus criou um homem e ele se dividiu em Ish e Isha, homem e mulher, né? Ish e Isha. Aqui é interessante, porque o Urashi está falando, olha, foi colocado isso daqui, porque posterior a ele ser capaz de se dividir e ambos se tornar cada um indivíduo, ser capaz de se multiplicar, ou seja, uma relação assexuada, foi somente depois de eles serem capazes de simplesmente se dividir, né? Ter um fruto, ser capaz de se dividir e ter um idêntico a ele, vamos dizer assim. Então, algumas criaturas ainda hoje, você corta ela no meio, né? Uma parte vira uma criatura, né? Clone da outra parte que você cortou, que vai virar outra criatura e as duas vão ficar inteiras. E hoje isso é muito raro, pouquíssimas criaturas fazem isso, mas no começo todas elas faziam isso. Por isso que veio a ideia de colocar a palavra multiplique. Porque sem essa palavra não teria como falar assim essa mistura assexuada nas criaturas. Elas ainda estariam fazendo o processo de existir dessa forma. Não era bem por aí que a Shen queria. Porque é um processo meio... tipo, você precisa que alguém os divida. Então talvez não seja muito interessante, né? Então aqui o Urashi está falando que duas coisas aconteceram. A primeira é que eles conseguiam
se frutificar. Uma parte dele podia se tornar outra. Isso quer dizer que a outra parte, frutificar também, é fruto, ou seja, produz algo que seja diferente um pouco do original. É capacidade de se dividir em macho e fêmea. Hoje em dia pouquíssimos seres também conseguem fazer isso. Tem alguns sapos, algumas coisas assim que ainda conseguem fazer isso, né? Quando falta o macho, por exemplo, ou quando falta a fêmea, o macho vira o fêmea, eles conseguem mudar o gene. E isso no começo era assim. Hoje, tipo, não é mais bem por aí. Mas no mundo de Torro, todas as criaturas de lá, elas reproduzem de uma forma diferenciada. Verdade. Exato. Você entende? Então, por isso quando a gente começar a falar, por exemplo, vamos falar assim, de criaturas da noite, vamos falar assim, né? De seres criados ali próximo do sexto para o sétimo dia, ou posteriormente ali, vamos falar tipo demônios, alguma coisa assim, eles têm reprodução, mas tipo não é exatamente a reprodução humana como a gente conhece, entende? É mais ou menos esse tipo de reprodução, você entende? Aí vem a Torá e ela conta para nós uma outra história. Deus disse: e foi noite, foi manhã, quinto dia. E Deus disse: a terra produzirá de criaturas vivas, de acordo com a sua espécie, gado, criaturas rastejantes e animais selvagens terrestres, de acordo com a sua espécie. E assim foi. A terra produzirá, conforme a explicativa no verso 14, né, que a gente já estudou lá atrás. Cadê aqui? Que tudo que foi criado no primeiro dia, apenas foi preciso fazê-los sair, revelando-os. Tarkanum Buber Bereshit 1. Aqui o Urash ele conta uma outra coisa para nós muito importante. Ele fala o seguinte: a terra produzirá. É como se o Urash tivesse querendo dizer o seguinte: olha, a ordem divina, tipo, parece que existe um autor aqui. Como se tivesse, como fala, vou dizer assim, uma ferramenta sendo usada para a produção das coisas, como uma máquina de produção. Porém, os ingredientes já tem que estar na máquina para produzir. Essa ferramenta ela já tem que ter, como fala, os utensílios que ela vai trabalhar. Então a terra produzirá, mas vai produzir o quê? Como? Aonde que vai sair a substância que a terra está produzindo? Foi tudo aquilo que foi criado no primeiro dia. Então tudo aquilo que foi criado no primeiro dia, quando a gente falou, no princípio Deus criou os céus e a terra, ou seja, tudo que foi criado no primeiro dia, que é literalmente tudo, e tudo depois são consequências, né, que a gente explicou, os mundos vão se dividindo, né, vão criando novos mundos, esses novos mundos vão sendo tipo material para os mundos anteriores, que material para os mundos anteriores viram material para os mundos posteriores a continuarem o seu processo. Então tudo aquilo que foi criado no primeiro dia, agora ele pode, vamos dizer assim, ser produzido. Então a terra produzirá com que material? Com o material do primeiro dia. Então o Urashi fala o seguinte: agora tudo do primeiro dia está sendo revelado. Existem duas explicações para isso. Existe a primeira explicação, como se no primeiro dia tivesse sido colocada a semente e agora pode brotar. Então pode sair um animal da terra, uma erva da terra, alguma coisa assim. Ou ao contrário, já estava pronto e agora a terra pode reproduzir o processo. Mas a explicação que nós vamos usar não é nenhuma dessas duas. A explicação que nós vamos usar, segundo Urashi, é o seguinte: tudo o que aconteceu no primeiro dia, a gente não consegue visualizar isso em tempo, em período e dia para nós aqui na Torá. Por mais que está marcando um tipo de era, não significa marcação de tempo para nós. Se a gente for tentar mencionar isso em tempo, a gente tem que entender, não tinha ser humano.
certo? Não tem ser humano, então não é o meu tempo. Então é o tempo de quem está fazendo aquilo. Mas se o tempo só foi criado a partir do momento que ele começou a iniciar, né, o primeiro dia, o tempo foi criado junto com todas as coisas que foram criadas no primeiro dia. Então tudo foi criado do mesmo tamanho, tudo foi criado adulto. E sendo assim, o primeiro dia é algo que acaba não dando certo. E a gente vê isso na Torá, por causa que foi usado o nome de Elohim, que era só severidade. E depois, quando o mundo nosso é colocado para nós ver como o nosso mundo, o nome, na verdade, muda, coloca o tetagrama com o nome Elohim junto, e nós entendemos que agora o nome de piedade com o nome de severidade, nós conseguimos entender que agora é o nosso mundo. Então, seja o que for criado naquele mundo lá, ele também quebrou. Então, a nossa explicação é o seguinte: tudo o que acontece em cima é um reflexo, tudo que acontece embaixo, perdão, é um reflexo do que está acontecendo em cima. Então, ambos os mundos estão sendo criados, como a letra Beit conta. Beit quer dizer dois. Então, dual. De forma dual, as coisas foram criadas, não de forma única. Tudo foi criado no primeiro dia, e sendo assim, tudo foi repetido nos dias posterior. É como se a gente estivesse falando que primeiro o arquiteto do universo ele planejou, ele desenhou como que vai ser as coisas. Olha, ficou bom, esse é o jeito bom. Achei que isso aqui ficou de um jeito que dá para nós, né? Vamos falar o seguinte, né? Ó, desenhei, tá legal, primeiro dia. Agora vamos colocar em prática. Vamos fazer isso realmente ter uma substância que seja tangível. Tudo que é colocado no primeiro dia está num nível de intensidade divina tão grande que a gente não consegue conceber isso, né, como fisicalidade ou como espiritualidade. Até mesmo a espiritualidade que a Torá foi revelada vem do mundo de Briá. A letra Bet, a letra Bet começa a Torá. Não em Atzilut, onde a gente recebe as coisas mais altas ainda. A gente não consegue entender realmente o que aconteceu no começo. Mas, de certa forma, a gente podemos dizer o seguinte, que o primeiro mundo, ele foi criado de forma completa, única. Mas, justamente por ele ser uma criação muito próxima de Deus, então ele se parte, ele se anula, e mais uma vez ele então começa a utilizar daquilo que foi criado no primeiro dia, como apenas semente para criar futuramente as novas criações nos próximos dias, dando sequência a vários mundos e a várias criações, e não uma única criação acontecendo, e sim várias criações acontecendo. Uma delas sendo também o mundo físico, por mais que não está relatado aqui, mas que deixa de uma forma não legível no texto, mas sim de uma forma abstrata, que vários mundos estão sendo criados simultaneamente através dos outros dias. E o primeiro dia só está vitalizando todos eles, como fosse o projeto inicial daquilo que se iniciou. Então a explicação que nós vamos usar aqui é o seguinte: a Terra produzirá duas coisas. Primeiro, um anjo. Um anjo terra. Um anjo é um instrumento de Hashem, e esse é a terra. O motivo que a gente vai falar que ele é um anjo de Hashem é porque mais para frente Hashem vai começar a falar com a terra. Só pode ouvir quem tem algum tipo de consciência. Um cachorro me escuta. Eu chamo, ele vem. Eu grito, ele corre. Ele tem um nível de consciência. Então, não importando agora se tem ou não tem livre-arbítrio, porque lógico que anjos não têm, mas sim dando atenção de que tem uma consciência por si só, sendo instrumento de Hashem nesse processo. E por que isso é importante? Porque a gente começou a falar de animais. A gente começou a falar que as coisas agora, elas têm vitalidade. Porém, por um mundo ter vitalidade, existe uma coisa, hoje em dia se chama de ecossistema e não sei o que lá. A Torá tem outros nomes para isso. Para existir vida, o ambiente tem que ser vivo. Então, quando a Hashem fala para a Terra, que a Terra produza, a Hashem está dando luz para esse anjo, capacitando ele, para que exista então um fluxo de vida, e não simplesmente uma vida que se esvai e acaba. Tipo, algo nasceu e já morreu, um segundo depois morreu, acabou, não existe mais como voltar, acabou. E sim algo que gere um ciclo.
que tenha algo que realmente que possa continuar frutificando, multiplicando, precisa de um ambiente favorável para isso. Precisa que o ambiente seja vivo. Precisa que o vento troque as temperaturas, que as marés troquem as suas temperaturas, precisa que as nuvens se posicionem em certo lugar. Todo o ambiente precisa ser vivo. Então, existe uma consciência. E o que nós vamos entender aqui, que a terra produzirá, é Hashem falando, olha, a partir de agora, você está sendo carregado, você vai estar sendo carregado de força para munir a existência daquilo que ela precisa. A vida precisa de força para viver. E você vai ser aquilo que vai nutrir a vida. Você vai ser responsável por oferecer os nutrientes para a vida continuar. Então, que a terra produzirá não quer dizer que a gente está criando novamente. Já criou, lá no primeiro dia. E sim que agora ele está munindo para que cada coisa possa viver e não de forma que seja literalmente ligado a ele, mas que ele esteja oculto dentro da criação. Então agora existe algo chamado terra, que vai ocultar essa força divina. Porém, ela por si não tem força. Ela precisa dessa ordem, a capacidade de produzir. Então que a terra produza, que você tenha capacidade agora de pegar aquilo que eu estou fazendo, de vitalizar a existência, vitalizar a vida, e agora você ser capaz agora de me ocultar. Então a natureza oculta Deus. Por que a gente usa esse tipo de raciocínio? Por causa da palavra natureza. Hateva em hebraico, que mata 86. Mesmo valor numérico de como o mundo foi criado. O nome de Elohim. Valor numérico da palavra Elohim. Então, ou seja, quando fala aqui que está vitalizando, que a terra vai ter força para fazer isso, que a terra produza, ela precisa desse decreto, ela precisa desse mandamento, é por causa que realmente não existe nada que possa existir separado de Hashem. Então, esse é o objetivo aqui, de nós entender. E fala o seguinte, que a terra produza criaturas vivas, ou seja, que a vida esteja tão repleta na terra, que ela consiga fazer com que isso se transforme em um ciclo. Que isso se transforme de forma permanente, duradoura. Que ela sempre esteja produzindo. Então, não que ela produziu, não está escrito isso na Torá, mas que a terra produza, ela ainda está produzindo até os dias de hoje. Ela não deixou de produzir. Então, ainda está nesse processo. Ah, mas essa lei não está no mundo espiritual? Mas a gente falou que o mundo espiritual é apenas o início do mundo físico. Então, sendo assim, isso também vai servir para o mundo físico. O mundo físico continua recebendo a vitalidade de Hashem e produzindo novas criaturas. Eu nunca vi uma criatura nova, nem eu. Mas tá bom, tá aqui na Torá. De certa forma, em algum lugar deve estar aparecendo uma criatura nova que nunca existiu e hoje existe. É normal isso? Isso é normal. É normal, né? Que a terra produza, que a terra vitalize, que a terra seja capaz. Pode falar. Que junta planta, junta animal e sai um outro tipo de animal, isso aí é... Que bom. Então, isso, por um lado, parece que a gente está mutando alguma coisa, mas por outro lado, a Torá proíbe. Proíbe? Ela proíbe a gente fazer esses tipos de mutações. Então, juntar um burro, uma A égua. mutação genética de alimentos, a Torá falou eu vi isso? alimento. Fala. Claro, não pode mutar? Eu vi umas frutas lá que saem mais... Já sai maior, mais, né? Se já saiu, por exemplo, se aconteceu uma mutação, você já saiu, você tem permissão, venenou, você tem permissão de comer desse fruto. Aconteceu, eu não sei quem fez isso. Se foi o sistema natural do mundo, se foi um ser humano, até uma fruta aqui, eu posso comer? Pode. Mas isso não faz parte da criação, né? Eu vou explicar. Me presta essa jarra aí, eu vou pegar um gole desse chá. O que acontece? A criação, a gente está começando a identificar que, na verdade, a criação, como animais, pedras, céu, tudo são anjos. Nós acabamos de identificar um outro ser que também é considerado anjo. Chamamos ele de terra. Então, a gente está falando que tudo é anjo agora. Tudo é força espiritual. Verdade. Então, o que são as criaturas? Elas também têm um anjo. Mas o que é uma mistura? Uma mistura é quando você pega duas criaturas, que lá em cima no Shammai elas são separadas, são dois seres separados que cuidam dela. Então vamos supor, né, o
o anjo, por exemplo, do gato é um, o anjo do tigre é outro. E o que daria se misturasse os dois? Bem, eu não sei. Não sou cientista, não sei nem se dá certo, acho que não. Mas, querendo ou não, na verdade, você vai fazer com que, através da vitalidade que existe nesse mundo aqui embaixo, força feminina, talvez possa gerar alguma coisa. Talvez, supondo que gerasse, tá bom? Não estou dizendo que gera. Supondo que gerasse alguma coisa. Lá em cima, vai continuar gerando? Esses dois anjos vão se relacionar? Não. Então aquilo, ela tem até um limite. Então é que nem a mula, por exemplo. Ela já nasce estéril. Entende? Não sei se esse exemplo que eu dei funciona, mas tipo, ela chega até um limite e fica estéril. Há algum impedimento dentro da Torá para vasectomia? Tá? E no caso da mulher, para o rompimento das trompas do falópio também há? Também há. Também há? Mas só se for algum risco de vida, né? Eu tô com câncer na mama lá, vou arrancar a mama. Vamos lá. Risco de vida. Risco de vida, a gente tem muitas permissões na Torá. Você entende? Até mesmo um animal é proibido você fazer Na verdade, existem 30 leis na Torá sobre maus tratos aos animais. 30 leis. Não pode colocar um boi junto com um burro para puxar uma carga, puxar um arado, por exemplo. Você não pode... E assim por diante. Existem 30 mandamentos na Torá, mas esses são mitzvot de Oraita, mandamentos da Torá, mais as mitzvot de Rabanan, os mandamentos que são colocados não pela Torá, mas pelos rabinos. Como está na Torá, é uma mitzvah da Torá, né? Tudo que o tribunal decretar, você deve aceitar, ou seja, tudo que o tribunal rabínico decreta, nós é obrigado a aceitar. Então existe mitzvot de Rabanan, mitzvot dos rabinos, e mitzvot de Oraita, mitzvah, mandamento da Torá. Existem 30 mandamentos contra maltrato dos animais na Torá. E mais alguns colocados pelos rabinos. Por exemplo, um dos colocados pelo rabino é o seguinte: você não deve se alimentar até que você alimente seu animal primeiro. Seu animal deve se alimentar primeiro, você só vai se alimentar depois. Eu vou procurar na Torá. Cadê onde está? Eu não achei. Beleza. É derabanan. Você entende? Mas enfim, a Torá por si só ela já tem 30 mitzvot só na Deoraita, direto da Torá, direto do texto da Torá, contra maus tratos aos animais. Ou seja, ela se preocupa muito com isso. Então, o que acontece? Nem mesmo um animal é permitido se fazer castração. Não, animal também não? Não é permitido o animal. Piorou para o ser humano. Então, tem que ser um risco de vida mesmo. Por exemplo, houve um caso, eu não lembro o nome, se eu falar vai dar errado, mas teve um caso de uma pessoa, ela no medo do risco de ter câncer de mama, que parece que ela teve na família dela, ela resolveu arrancar as mamas. Pode, na Torá não. Risco, futuro, prever lá na frente. No momento que aparecer um risco real, um mioma, um risco real, pode fazer remoção? Pode fazer remoção. Mas você precisa de um risco real. E não literalmente, tipo assim, de uma previsão... Eu quero que eu tenha uma previsão, eu vou lá e faço. Não pode. Isso não pode, você entende? Então, quando a gente fala, mas por risco de vida. Então, por exemplo, o médico vai falar para uma pessoa, por exemplo, olha, seguinte, se você tiver um filho, ele não vai sair saudável. Você fala assim, não, então não vou ter filho. Uma previsão de um médico que diz que não vai nascer saudável, não, você que faça um tratamento para estar o máximo possível e o resto bitarrom, confiança em Deus. Você entende? E não você acreditar em previsões e ser influenciado por previsões do futuro. Isso aí vai ser proibido sempre. Não só se o astrólogo vê, o necromante vê, o cara que lê a mão vê, o que lê a face vê, o que lê no fundo da borra de café vê, não importa se é um médico, se é o cara que viu na borra do café. Previsões nunca vai ser algo que a gente vamos se basear nela. A gente vai basear somente naquilo que for fato. Você entende? Então, tipo, alguém fala, você não pode ter filho, vai nascer doente. Poxa, a pessoa foi lá, teve filho, nasceu saudável, e aí? Aí a pessoa ia abdicar de ter filho, ou seja, ia criar um assassinato. Por que ia criar um assassinato? Porque ela não ia ter um filho, ou seja, aquela alma nunca mais vai descer, como se estivesse assassinando ela.
impedir nada de vir no mundo. Então, sendo assim, é um tipo de assassinato, sim. Você vai criar um assassinato simplesmente por causa de uma previsão. E o Bitarrão é confiança em Deus. Então, é um tipo de situações que são problemáticas. Então, tipo, você fala assim, não, mas eu tive 6 filhos. E o que eu faço? Não quero mais ter filho. Olha, mas se a gente, por exemplo, eu com 6 filhos, reza para ele te dar mais 6. Não fique procurando maneiras de evitar isso daí. Se você está sendo tão abençoado assim, vai, Baruch Hashem. Muita gente chorando aí que não consegue ter um. Né? Faz tratamento, faz não sei o que, dá injeção e. Né? Bem, esse é o foco da Torá. Então, a Torá ela é em prol da vida. Sim, ela é em prol da vida, mas da vida mesmo. Não só quando a vida ela pode beneficiar uma das partes. Entendeu? Aí não é vida. Quando ela só está beneficiando um dos lados. Entende? Então, eu não quero ter filho para não envelhecer. Então, eu vou fazer uma remoção e tal, entupimento, sei lá, quanta coisa que o pessoal faz hoje em dia. Ou porque não sabe criar. Desculpa, não é bem por aí. Mas o mundo tá muito negativo. Mas o mundo tá muito negativo, o mundo tá muito ruim. Só tem maldade, mas e aí? Aí você não acredita no Mashiach? O Mashiach não vai chegar? Então você já perdeu a Torá toda. Se você não acredita no Mashiach, que é um dos 3 princípios da fé judaica, a Torá toda pra você já tá anulada. Encerra, né? Acabou tudo. Uma das bases da Torá, que é necessário para você ter a Torá, é acreditar no Mashiach. Você está duvidando. E outra, sem contar que a Hashem sempre abençoa a gente na medida que a gente precisa. Se você precisar, você vai ter. Ninguém passa fome, não. Porque eu passei fome. Mentira. Talvez não faltou mistura, faltou isso, faltou aquilo. Passar fome? Não. Passar fome só se não tivesse um Deus no mundo. É demais aí, entendeu? Então sempre vai ter alguma coisa. Talvez não vai ter o alimento que seja tipo assim, como fala, rico, diversificado, nutritivo o suficiente. Você entende? Só tinha banana, ou só tinha um cacto, ou só tinha uma flor de cacto. Eu não sei, entende? Mas ninguém vai passar fome, não. Pode ficar tranquilo, que por esse mal, não. Essas comidas agora que tá saindo agora, você viu, né, de laboratório, essa carne de laboratório, fruta de laboratório, será que pode? Pela então, Torá, aí é um ponto mais interessante ainda. Vamos entrar nesse ponto. Você viu? No laboratório? É a carne mesmo que Porque é o seguinte, de laboratório. existe duas coisas. Existe quando você começa a fazer mistura. E você começa a criar conflitos no céu. Por isso que é proibido. Começa a criar briga lá em cima. E a única coisa que você vai trazer é a morte nesse mundo. Então, a mistura de espécie cria morte nesse mundo. Ou seja, você vitaliza o anjo da morte, você está dando força para o anjo da morte. Enquanto o anjo daquela espécie, daquela outra espécie, você está enfraquecendo ela lá em cima. Na verdade, você está lutando contra o céu. É como você pegar uma flecha e falar assim, olha Deus, eu não tinha visto, não estou muito a favor do Senhor. Sim, já tem. Mas o que acontece? Quando você fala de um produto que ele está sendo tipo revitalizado em cima do seu mesmo corpo, você não está mudando o anjo lá em cima, correto? O anjo é o mesmo. Vamos supor que você pegou um pedaço de carne e está fazendo aquele pedaço de carne continuar crescendo. Aí quando ele está num tamanho bom, você corta um pedaço, tirou e continua recrescendo. E agora? Você está fazendo guerra no céu? Não. É como se fosse num outro mundo, né? Na verdade, você está fazendo do jeito correto. Esse é o jeito correto. Por quê? O que é o correto? O correto é simplesmente o homem ser co-criador. Então você está fazendo justamente o papel seu nesse mundo, executando o seu papel. Mas quando eu pego uma galinha, sabe que no quintal comum, nas condições normais, tem um tempo estendido para eles crescer. No esquema de frigorífico Vamos lá. Aí passa, acho que são 8, 10 dias, coisa assim. É isso, né? Aí nas cidadezinhas pequenas do interior, quando eles não conseguem, quando tem alguma coisa assim e vende, eles não conseguiram vender. Eles sabem que os bichos vão morrer porque tem um prazo de vida e de morte. Eles saem distribuindo galinha por 70 centavos. Aí a turma já sabe que é isso daí. Essa galinha, não sei se você já viu isso, eu já vi isso no Demoral. Essa galinha, ela durava uns 300 anos para cozinhar. Ela era dura porque elas tinham passado o tempo de ver dela. Não era só porque ela era dura e era de grande, igual a turma falava. Tinha passado o tempo que a gente comprava a mesma galinha num tempo certo de levar para o mercado,
e comia, ela não demorava, pressão não é exagero, eu sempre dei a expressão, né? Sim. Demorava uma eternidade na panela de pressão. E quando cozinhava, que o osso cozinhava ao ponto de dar para chupar um pouquinho do osso, a carne estava meio durinha ainda. É negócio meio. Dá para Então, você ver que o geneticamente modificado não é uma coisa natural. eu criei bastante frango, né? Os frangos no quintal, ele sempre era muito dura a carne deles. E quando a gente compra o de granja, o caipira. Caipira, ele é duro, mas não é igual. Já comeu granja passado? Não, de É, passar aí é não. duro Já o de demais. granja, tipo, ele é sempre mais molinho. Aí uma vez eu perguntei, né, por que os de granja é mais molinho? Aí a pessoa falou o seguinte, é que eles não se exercitam. É molinho. Ou seja, O é um Antônio tipo de Prado é sofrimento granja, né? Então, todo tipo de granja, essas coisas assim, é causa de sofrimento molinho. animal. É, que fica tudo Tem junto ali, né, uma abafado, briga, né? Tudo tem uma junto. briga muito grande sobre isso daí, se a gente pode ou não comer esse tipo de animais. Você está causando sofrimento nele. Você colocou 100 frango dentro de 45 metros quadrados, ou dentro de 120 metros quadrados, não sei. Você vai comer um, Você entende? e vai como o outro. Você sabe que um tem mais gordura que o outro. Você come um cozido e come o outro cozido. Você vê que a textura da granja é um, o outro é outro. Com certeza. Errado. O sabor, tudo Errado. muda. Bem, vamos lá. Mas aí o que acontece? O pedaço de carne. Eu fiz um pedaço de carne continuar crescendo. É a mesma coisa de eu fazer o quê? De eu fazer com que como falar? Aquele animal continuasse se reproduzindo e continuasse gerando carne. O objetivo é o mesmo com fórmulas diferentes. Mas tem uma regra para o Benenô que é muito perigosa, que é o seguinte. E isso aqui é interessante de se entender, muito profundo. O Benenô, logo, acho que é 9 de Bereshit, logo quando Noah sai da arca, tem um mandamento que a Shem dá para ele, que fecha então as 7 leis e ele joga o arco-íris lá em cima. Que ele falou o seguinte: não comerás membros de um animal vivo. E aí? Aquela carne que foi criada em laboratório, ela é considerada membro de um animal vivo? Eu não sei agora. A carne, literalmente, ela se multiplica, assim. Ela multiplica no laboratório? Eu quero essa carne, não sabia disso aí não. Tô curioso pra caramba. Você viu isso quando. Tem um restaurante lá na Itália que eu vi que é só Já disso. tá assim? É só isso. Sai fora. Pra ver. Mas como eu vou também. explicar essa carne? Eu vou explicar, vamos lá. Eu não quero não, pode deixar lá. Eu vou Faço meu churrasquinho com minha carne fresca aqui. Eu pego um clandestino matado de um dia pro outro, aqui no Porto Feliz, naquela chacrinha ali, eles fazem isso aqui. Aí bastante gente pega. É bem gostoso. Aqui, ó. É Bereshit Parashá Noah. Então é capítulo 9, verso 4. Não obstante, vocês não podem comer a carne de uma criatura que ainda está viva. Mas Agora nós temos que brigar com outro detalhe. me diz uma coisa. O que é vivo? Como que... Não, eu não entendi mas como que é esse processo que essa carne continua multiplicando? Essa célula está viva nessa carne? Como que é isso? Olha, as células estão vivas na carne. É porque para ela continuar é como se fosse uma vida, né? Então imagine que é tipo como se fosse um soro amino... Como fala? Travou a língua agora. Não sei o que é, mas é... Aminoótico, né? E algumas células ali, elas estão infundidas com células tronco, que elas têm uma reprodução, tipo, infinita, e pode ser reaplicada e elas... tudo mais. Como também ela pode ser alterada geneticamente para que ela continue fazendo o processo de crescimento. Então o que acontece? Não vai ter um fim, simplesmente tem um crescimento. Como se tivesse, enquanto você estiver alimentando ela naquele soro, para ela estar recebendo oxigenação, líquidos e os minerais que ela precisa, os nutrientes que ela precisa, ela vai estar continuando existindo. Mas aqui vem um detalhe, tá vivo ou não tá vivo? Tá vivo. Tá vivo, é uma célula. Tá vivo, tá vivo, né? Tá, mas vamos lá. Você Você não pode comer, você não pode comer um animal vivo, tá bom. É igual o fungo também é vivo, né? Os queijos, fungo. Mas se não me engano, tem Tá bom, se não me engano, você deu também... uma boa ideia. Eu vou tomar o Danone. O Danone tá vivo ou tá morto? Danone é bactéria viva. Tá vivo, né? Então eu não posso tomar. Se ele correr, ele fica doce. Fica gostoso. Não, então eu não posso tomar. Eu já peguei ele. Não, acho que não sei. Não, você não vai conseguir porque é muito ruim, eu acho. Não, eu não poderia tomar aqui na Torá. Eu não posso comer mesmo de um animal vivo. Pode tomar, porque ela é um ser vivo, uma bactéria que tá viva. É errado. Porque, preste bem atenção, nós temos que entender o que é esse vivo.
O que é esse vivo? Lembra que a gente falou que tem movimento, que tem vitalidade É, e tal? então, mas no caso da bactéria é um Mas micro-organismo. no caso da bactéria, Você não vai que ver. nós estamos engolindo só de respirar, É micro-organismo, né? Microscópio. é impossível dizer que aquilo está vivo. Ele não está afetando o nosso corpo dessa forma. Já um animal com tamanho, certo? Tem uma propriedade, ele tem uma massa. Agora sim, ele tem um corpo de alma o suficiente para nos afetar. Porém, quando apenas células ali foram extraídas, certo? Estando o original vivo ou morto, e elas foram recriadas em laboratório, foram alteradas geneticamente para continuar a se reproduzir, entende? Ou seja, o processo de envelhecimento dela também está defeituoso, então, ou seja, em vez de ela ter um limite exponencial, ela acaba recebendo uma carga de ácidos e tudo mais, que faz com que ela continue entendendo que ela tem que continuar crescendo, como se fosse tipo um tumor, que começa a crescer. Eu imagino que deve ser um tumor, eu acho. Imagine, É. é mais ou menos isso. Então, Só que tipo assim, agora trabalhando de jeito só que errado. é uma Então, forma, não dá, né? é uma forma que você está induzindo isso, está sendo fazendo controlado. Como se estivesse alimentando fogo. Pra Você comer está alimentando fogo fogo, depois. só que de forma controlada, sem causar um incêndio. É foda. Isso não é considerado vivo. Não é, né? Acho que não deve ser. Né? Você entendeu? Não é vivo. Que exemplo tomou que você deu, acho que é o que mais cabe. Ela cresce como um tumor, uma célula que está trabalhando não do jeito que ela deveria trabalhar. E Ela uma tem estrutura uma- que não respira Ela tem uma mais. existência dentro dela, real, ela tem uma alma dentro dela, mas não é desse tipo de alma que a Torá está proibindo nós. Então, mas se continuar Porque não é uma alma que trabalho, tem essas movimento. almas nunca vai acabar, então. Essas almas dessas carnes. porque Aí você vai acabando uma você não carne, tem mais o problema de acabar abater um animais. processo, Nossa, que Você entendeu? Que profundo, sim. Ah, isso é ótimo. Então, por esse lado, É você... ótimo, não. Por esse lado, você pode... Não. Por esse lado, então quer dizer que você poderia mandou um comer. churrasco nosso aí. Dessa forma, você poderia comer, então, essa carne. Não. Se ela realmente não é prejudicial à saúde e tudo mais, então você poderia estar se alimentando dessa carne, porque ela não é considerada viva. Você entende? Aonde a gente aprende isso? A gente aprende isso com o Golem. Aí tá A pior gente que vai comer- ler lá na frente. Aí tá pior do que comer carne de porco, hein? Não. Tá Na comendo verdade, uma essa carne aí vai estar mais santa do que a carne kasher, se abusar. Por causa que a carne kasher ainda tem uma alma dentro dela, isso daí não tem uma alma em movimento dentro dela. Você entende? Ela é um corpo vazio, um corpo sem espírito. Acho que de vez em quando você vai ter que comer, né? Tá na que tem que... Quando a gente chegar lá na passagem de José, a gente vai falar do Golem. É um corpo que é criado através de terra, de barro. Alguns nomes de Hashem são colocados nele. E ele se materializa em um corpo com vida. Ele se mexe, ele... Porém, o Golem, ele não tem um espírito dentro dele. Ele é uma alma, ele responde ao mestre, ele responde os comandos do dono, mas ele não tem uma alma que se movimenta, que tem um fluxo, que tem uma ida, que tem uma vinda, sabe? Ele não tem propósito para fazer ele se... Ele tem um mestre dele que está guiando ele como se fosse um robô, mas aquele pedaço de barro ficou carne e sangue. Você vai ver que os filhos de Jacó, na verdade, eles se alimentam desse golem. E quando José vê isso, ele fala: pai, eles comeram um animal que não é kasher. Porque o kasher eu conheço. Então não é o animal kasher. E aí vem a Torá e fala o seguinte, que eles nunca colocaram comida impura na boca deles. Então, ou seja, como assim? O que era aquele animal? Aquele animal era o golem. Então, ou seja, e aí que vem o grande ódio dos irmãos dele, né? Em vez de você vir aqui aprender Torá, você vai fazer Lashon Hará, você vai falar mal, você vem aqui e pergunta o que é. Não vira as costas no meio do caminho e vai dedorar, vai falar. Faz do seu jeito. Primeiro você vem entender o que é, vamos entender quais são esses, Então, pelo que você tá esses falando, produtos que são pelo que você usados tá aqui. falando, dá a entender que os irmãos dele sabiam o que estavam fazendo. Sim. Não fizeram assim, meio que pra contrariar alguém, o pai, a família. Eles Não, sabiam. era normal, eles Tá fazem tudo isso. certo. Pra eles tá tudo Muita certo, fa- que estavam fazendo e comendo Sim. aquilo. Só pro José que não.
Para José era novo, então ele ainda não Não tinha tinha. adquirido. Ele era o mais novo na época, né? Aí mais pra frente nasce. Não, perdeu ele. Ele já tinha nascido já o mais novo. Ele era O segundo mais novo. o segundo mais novo. Né? Que o Benjamim é o mais novo, né? Então Yosef é então o segundo mais novo. Já tinha nascido Então, já. esse foi um dos motivos. Mas que tipo assim, colocaram ele era na de Bíblia. colo. O Benjamim era tipo recém-nascido, então. Nesse período. E Yosef, tipo, era antes dos. Sabe? Antes de ser um homem. Antes dos 14 anos. Era um moço. Ele ainda não tinha. Os irmãos dele, tipo, já eram casados, já eram, tipo. Então, mas você entendeu? Os irmãos dele ficaram bravos por causa disso com ele, fez? Um dos grandes motivos mais marcantes foi esse. Foi esse? Porque, tipo assim, ele não tinha capacidade de aprender com o próximo. Ele era muito aquele cara que quer ensinar, ele quer falar. Você queria contar tudo pro pai. Ele era. Irmão Sabe aquela catou. pessoa que quer aprender? Aquela pessoa que ela quer distribuir rápido o conhecimento. Antes de aprender, né? Antes de aprender, ela não tá pronta. Eu tenho irmão Tem um monte de assim. coisa que ela não tá fazendo, ela nem sabe o que é, mas ela tá entregando. Pá, esse era o Eu tenho Yosef. certeza que eu fui pro inferno, irmão. Ele era Yosef. Agitado. Porque eu leio esse livro. O que aconteceu? Os irmãos deles, tipo, cortaram isso daí. E também tinha um outro comportamento dele, né? Além de ele ser o mais novo, né? Ele se colocava como superior aos irmãos. Senhor dos irmãos. Mas sabe o que eu acho? Por mais que pareça estranho o comentário estar um pouco da Torá, eu acredito que todas as famílias, isso lá atrás tem, até hoje. Eu acho que toda família tem esse irmão, eu acho. Esse irmão, ele parece que ele tem que se sobressair sobre os outros, não tem? Eu sinto assim. Eu olho nas famílias que eu conheço Sempre tem perto e na minha também, sempre tem um irmão. Sempre tem um, Ele parece que ele domina todos os assuntos, que ele sabe tudo, que ele é superior. mesmo não sabendo nada. Ele acredita que é a melhor amado entre os irmãos, muitas vezes é mentira, mas ele acredita que ele é a melhor amado. É a vítima. Ele é vítima em tudo, ele é vítima. E e depois de 35, 40 anos, ele se comporta como uma criança, ele precisa da mãe para o tempo todo. É complicado. Realmente. Tem Isso faz isso, parte. tem. E A faz gente vai parte da ver isso na vaidade história dele. de Yosef. Tem parte eu vejo Então, isso não é que muito, os mano. irmãos, porque você tem que entender, os irmãos de Yosef eram estudantes Torá. de Torá oculta. Como assim um estudante de Torá Torá oculta? mas tinha a Torá que não fosse oculta para aquele tempo? Só existia a Torá oculta. Não tinha oculto. A Torá revelada vem com Moisés. Sim, assim. Sim, mas é assim, deixa eu entender. Era a Torá oculta porque era oculta no sentido de ser escondida de todos, ou porque era o chamado de oculta porque ninguém apresentou como foi apresentado a Moisés na Torá. Porque hoje a gente Era tem chamada conhecimento de que é tido como oculto aqui, Era hoje, chamada de agora. oculta por dois motivos. Primeiro, porque ela era passada entre famílias. Então não revelava para o mundo. Digo pra vocês, Você só entendeu? boca a boca. Eu revelava a minha família. Esta minha família ia revelar ela completa os filhos deles e assim por diante. Então isso foi desde Adão Arishon. O que ele aprendeu no Gan Eden, a sabedoria que ele trouxe do Gan Eden, ele vai distribuindo, vai entregando em gerações, até chegar em Noa lá, e Noa vai entregando, até chegar em Abraão e assim por diante. Não é que eram famílias isoladas e não podiam outras pessoas adentrar. Podiam, a gente vê que Abraão faz isso. Mas Abraão, ele não sai entregando essa Torá. Não. Ele sai entregando a necessidade de Deus, não sei o quê. Você entende? Ó, gente, Deus é um, não sei o que lá. Não esses conhecimentos. Então as outras pessoas que estavam aprendendo com Abraão não sabiam fazer um gole. Então, que as pessoas Então, tinham isso era meio mais conhecimento. oculto. Então, ou seja, o conhecimento, porque Adão teve acesso a todo o conhecimento. Esse é o ponto. A gente vai chegar em Adão logo, agora, a hora. E Adão teve acesso a todo o conhecimento. Adão, tudo para ele era revelado. Diz a Torá oral o seguinte, que Adão chegava de um canto a outro do mundo. Como assim se enxerga de um canto a outro do mundo? Ou seja, quer dizer que para ele não existia alguma coisa que era um segredo. Ou algo que era não entendível. Não existia algo para ele que estava, tipo, como dizer, distante demais. Todo o conhecimento, todo o acesso a toda a sabedoria ele teve no Gan Eden. E ele transmitiu isso para os seus descendentes. Se os seus descendentes conseguiu cumprir com isso ou não, aí, meu amigo, é outros 500. Aí é outra história. Você entende? Ele transmite. Porém, isso fica evidente que é passado por uma família, um dos filhos de Adão, e não foi para Caim. E não foi passado para Caim. Então, Caim, ele teve uma iniciação. Todos os filhos de Adão tiveram uma iniciação.
sabiam fazer sacrifício, sabiam fazer o corban, né, tal. Eles tinham iniciação, mas toda a instrução não foi passada. Porque era aquele negócio que, tipo assim, a Torá até o dia de hoje, ela é assim, não é um negócio que você chega aqui, você dá 6 meses e você fala, aprendi. Não, você vai passar uma vida aqui. Então você vai adquirir esse conhecimento que você vai precisar de uma vida para passar para alguém também. São passos de busca. Paros que buscam. Não é tipo 40 minutos que eu vou ficar aqui numa aula e vou falar, poxa, agora eu já entendi tudo. Né? Não acabou de ler esse verso. Você pegar esse verso para estudar de novo, você vai entender mais coisa. Você pegar para ler de novo, você vai entender mais coisa. Eu reproduzo tudo que você falou aí nesse livro que eu não sei. E o que acontece? E isso é de forma crescente. Adam, para ele teve isso de forma absoluta. Moshe também teve de forma absoluta. E Shilomo também teve isso de forma absoluta. Mas fora desses três, todo mundo ganhou isso através de ter um mentor, de ter um pai. De dar kavod, de dar honra para uma pessoa, você entende? Que vai ser aquele pai que vai transmitir toda essa conhecimento oculto. Tá vendo? Esse tipo de Torá era chamada de Torá Nitztah, Torá oculta. Nitztah. Porém, parte dela acabava sendo cada vez mais revelada, porque houve coisas que Adão não conseguiu ter tempo suficiente para entregar para os seus descendentes. E seus descendentes não tiveram tempo suficiente para entregar para os descendentes dele. É como se cada vez menos Torá fosse revelada. Então, o que era uma instrução que eles chegavam é o seguinte, ó, você tem que chegar num nível onde você consegue receber mensagem. Porque quando você chegar num nível que você está recebendo mensagem, quando você tiver dúvida, você pega a mensagem e tira a dúvida. Você entende? É mais ou menos o que vai acontecer, com o sacerdote. O sacerdote, ele vai ter uma forma de fazer adivinhação, e através da adivinhação, só um minutinho aí, através da adivinhação, ele vai ter a capacidade, então, de discernir o que ele deve fazer naquela ação ou não, quando faltar o conhecimento de Torá necessário para resolver aquela ação. Você entendeu? Então, ou seja, esse conhecimento era o foco. Você ser capaz de receber a instrução, aprender de um anjo. Então, Abraão teve um anjo que ensinou ele, Shem teve, Noah teve, o próprio Adam teve. Inclusive, o nome do livro do Adam, da Damarishon, leva o nome do anjo dele, na verdade. O livro do anjo fulano de tal, Sefer Raziel, o livro do anjo Raziel. Não leva o nome de Adam. E assim por diante, né? Então eles acabavam tendo, tipo, alguém que acabava sendo esse professor quando o tempo, num corpo físico, limitava o conhecimento. Eu vou ter uma saidinha. Vou ter que dar saidinha. Bom Rocha. Dá conversa mais aí. Bom Rocha. Com seu negócio aí. Shalom, ela ouve. Consegui. Graças a Deus. Tá tudo gelado agora. Bom Conversa. Bom Rocha. Bem, aí o que acontece? Esse conhecimento de transmissão, essa Torá, de estar, o objetivo dela sempre foi chegar ao ponto de ter uma conexão com Hashem, chamado de Ruach HaKodesh. Se fosse para traduzir Ruach HaKodesh, ia virar uma bagunça aqui, eu prefiro não fazer isso. Mas Ruach HaKodesh, geralmente, nos livros judaicos, é colocado na tradução, não a tradução do pé da letra, a tradução do contexto, que é inspiração divina. Uma pessoa que tem Ruach HaKodesh é uma pessoa que tem uma mensagem divina, uma inspiração divina. Você entende? Mas se for para traduzir no pé da letra, é perigoso a pessoa fazer um monte de bagunça e confundir com os conceitos aprendidos no mundo aí fora. Então, o Ruach HaKodesh é justamente isso. Uma inspiração divina, que a pessoa chegava ao ponto de ela conseguir resolver os problemas. E por isso que a gente vai ver que o Ben Noah, ele tem muito desse negócio de adivinhação. Não que é permitido a gente sair por aí olhando o futuro. Mas sim que existe adivinhação. A gente vai ver, por exemplo, que o próprio Yosef mesmo, ele tinha uma taça, a taça de Yosef, e que nela ele adivinhava, né, questões do futuro. Mas essas adivinhações, uma taça de vinho.
Essas adivinhações estão na Torá. Ele coloca essa taça dentro Deus dentro da né? mochila do outro. Aí depois ele fala assim, você, tantos itens você podia pegar, você pode pegar logo a minha taça, a taça que eu consulto, ou seja, a taça que eu faço adivinhação. Aí, tudo Torá literal, nada de ir para a Torá oral traz muito mais coisa ainda. Aí vai, o que você está fazendo com a taça? Por acaso ele ficava vendo o futuro do pessoal do Egito? Olha, não sei o que. Por acaso era esse o objetivo? Claro que não. Então, na verdade, ele usava essa taça para conseguir responder questões de Torá. Então, quando chegava numa questão de Torá que era indecifrável, pega a direita, pega a esquerda, o que eu faço, como que eu vou interpretar isso aqui? Não estou entendendo mais nada, cheguei num ponto aqui que deu ruim, vinha na taça. Vai ser a opção A, a opção B, a opção B. A opção B, a opção A, a opção B. A opção C. Aí, qual que é a opção C? E assim vai. É um nível que existia, que era um passado já naquela época, já de tradição também. Como será que eles tinham a certeza de que a adivinhação da taça estava correta? Bem, exatamente por causa que era uma tradição oral. Assim. Então ele é desse jeito que meu pai fazia, o jeito que eu vou fazer, o jeito que eu vou ensinar pro meu filho fazer, que vai ser o jeito que ele vai ensinar pro filho dele fazer, e vai ficar desse jeito. É uma tradição oral. Então você pode procurar na Torá no começo ao fim, não adianta. Não vai ensinar você a fazer essas coisas. Isso é uma tradição oral, uma tradição familiar. Não é bom, não. Ah, mas será que existe até o dia de hoje esse tipo de coisa? Claro que existe. Os árabes continuam fazendo isso até o dia de hoje. Verdade. A tacinha de Yosef. Só que hoje eles fazem no café. É. Eles tomam café, olham na borra do café, e falam assim, poxa, Na borra do café. olha a boca do café, olha, mas parece aqui que você vai ter muito sucesso, vai ter 10 filhos, aí são tudo contente, 10 filhos, olha, tem 10 grãos flutuando assim, na protuberância, 10 filhos. não sei o que lá, olha, 10 filhos, enche de filha casa. Aí ela acha, você vai ter 7 mulheres, o cara fica contente. O problema é quando eles vão morrer, né? Aí lascou. Quantos filhos eu tenho? Não posso falar. Quantos filhos eu tenho? Não tem nada. Não. Mas bem, não quer dizer que eu sou um especialista em saber como é que eles fazem, né? No chá dá pra ver. No chá não dá pra Eles ver. fazem, tem o pessoal lá na China lá que faz no chá Faz no chá. também, na hora deixa a folha do chá boiando. Ai. Nós podemos mexer com isso? Não. Não é nosso objetivo. Por quê? Porque geralmente eles pegam isso aqui, eles não vão pegar isso aqui pra torar. Entendeu? Não, eles vão pegar isso aqui pra saber quantos fios eu vou ter, que não sei o que lá, isso por aí pra torar. Não tem que ficar investigando o futuro. A gente que não tem tradição, que nem os seus pais Sim. passaram lá, né? Tem que pesquisar, né? Ir no Talmud, ir atrás. Só falar a verdade pra você, olha, hoje em dia, com o povo judeu, esse negócio de adivinhação praticamente morreu. Você tem o rabino. Eu digo assim, a tradição oral que foi passada de filho para filho e vai... Não, no povo judeu ainda a tradição se mantém até hoje, né? Mantém ainda. Para nós que não tem a tradição, nós temos o povo judeu com a tradição. A gente tem que seguir, Então, né? existe uma coisa na Torá que é imprescindível, uma hora nós vai ter que abordar isso daí. É que a gente tá navegando. Porque tem coisa que eles não passam, né? Não, você vai entender aqui, ó. É o seguinte. Tem um ponto na Torá que fala o seguinte, você deve escutar o juiz do seu local, o seu juiz. O rabino. Tem um O que ele falar, você deve fazer. Não existe nada mais poderoso que você escutar o seu rabino. Então, uma pessoa ter sorte, escuta o rabino. Porque o seu Rabino Yaakov? Que nem o Rabino Yaakov. Vou fazer o que o Rabino Yaakov falou. Tem nada mais poderoso que você escutar o seu rabino. Mas sim, os rabinos não entram em conflito, né, entre eles. Se um falar Mesmo A, que um rabino, outro falar B. E aí... mesmo que um rabino e outro fale A e fale B. E não vou dizer que isso não acontece, às vezes acontece. Um rabino fala A, outro fala B, outro fala 1, outro fala 3, aí outro vai e fala 26E, e ninguém entende mais nada. E eles fazem isso aí sim, eles fazem, entende? Mas nenhum deles estão errados. E essa é a grandiosidade da Torá. Cada um deles estão aplicando aquilo para o nível que aquela pessoa precisa. Eu acho que com o nível de saber que ele tem. Não. Isso daí funciona. Porque parece que o saber é individual para cada um. Não. Não? Isso funciona que nem quando uma pessoa ela quer se converter para o judaísmo. Ela vai se converter para o judaísmo. O rabino olha para ela e fala o seguinte, olha, mitzvot que você vai cumprir agora. Você vai cumprir kosher, certo? E Shabbat. Por favor, kosher e Shabbat. Tem que estar aqui no Shabbat, tem que estar aqui no kosher. Tá. Aí o cara tá lá, fazendo todo Shabbat, comendo só comida kosher. Mas ele fala o seguinte, olha, eu tô aqui no Shabbat, então no Shabbat eu sei rezar. Durante a semana eu tô sozinho aqui em casa, não sei rezar. Eu pequei? Se ele fosse judeu, ele pecou. Se tá rezando errado, tá. Pecou já. Pena de morte. Não dá.
Entendi. A Torá fala, se você trocar, tem uma reza que é dos incensos. Você trocar a ordem de um deles. Se você pular um deles, você teve morte pelo céu. Tá na Torá isso aí. E a pessoa que Mas não... a pessoa não sabe até entrando agora. E a pessoa que não crê... Aí, sabe como está escrito na Torá? Conforme foi decretado. Você escuta o seu rabino. O seu rabino manda você fazer o quê? Shabat e kasher. Você está fazendo? Tá. O resto não vai ser problema agora. O resto não vai ser cobrado de você. Vai ser cobrado daquilo que o seu rabino cobrou de você. Aí ele falou, como fala, tziniut, recato, roupa, tal, recato. Vai ser cobrado tziniut de você, recato. Se ele só pediu essas 3 coisas, vai ser essas 3 coisas. No dia que ele fizer com você, ensinar você a rezar, todas as rezas, todos os dias, todos os meses, tudo certinho, aí isso vai ser cobrado de você. Até lá, você não tá, vamos dizer assim, tipo, sendo cobrado por todas as mitzvot. Você tá entendendo agora? E esse é o segredo judaico que às vezes as pessoas não entendem. O rabino olha para uma região, olha para Sorocaba, ele fala, Sorocaba é o seguinte, Sorocaba, melhor certificação do sal. A idolatria que é tão forte que se eu falar que tem um sidur, o pessoal aqui, ele, eu falo, não, isso é conversa do homem, quem que inventou isso aí? Isso não tá na Bíblia. Fica no Salmo você sabe o que é. Salmo você conhece, vai rezar Salmo. Aí eles já pegam um outro público. Ele fala assim, gente, precisa do sidur. Fala, o Rabino 1 disse que é Salmo, o Rabino 2, em Sal de Pirapora, disse que precisa do sidur e do Salmo. Aí você fala, qual que é a diferença desses 2 rabinos? Será que os 2 rabinos não se gostam? Não. É que aquele rabino ele enxergou que a necessidade era aquela, o outro enxergou que a necessidade daquele lá é outro. Que ele pode, tanto... Ou seja, existe, por exemplo, uma moeda na Torá, eu não lembro o nome dela agora. Eu não lembro o nome dela. É uma moeda que é pedido pro templo sagrado. E que os rabinos, eles têm uma lei de como não ter o templo sagrado, você fazer a lembrança para o templo. A lembrança daquela moeda. Então, se dá um valor à lembrança daquela moeda. Só que tem 2 opiniões. Tem a opinião sefarada, que é muito antiga, mas muito antiga mesmo. Muito mais antiga que a Askenazi. E a opinião sefarada é que você tem que seguir o peso que eles seguiam na Torá, o peso da prata. Então você tem que, são 3 moedas, então você tem que pegar 3 gramas de prata, fazer multiplicado vezes 3, que vai dar não sei o que lá de 9, e pegar esse 9, ver quanto que tá a prata por 9, e dá mais ou menos hoje em dia cerca de 20 e poucos, 28 dólares, um negócio assim. Sei lá, não sei quanto é 28 dólares agora, não sei. Dá um valor mais ou menos assim. O Hashem. Só que tem uma opinião Askenazi, que ele fala o seguinte, não, fala que é 3, então você tem que dar 3 moedas. Como essa moeda é uma meia, não é uma moeda inteira, é uma meia. Então, é uma meia, você pega 3 moedas do seu país, que seja meia, não importa qual país. Se for na Europa, lá usam o euro, então meio centavo de... 3 moedas de meio centavo de euro. Se for nos Estados Unidos, 3 moedas de meio centavo de dólar. E já vai estar valendo. Aí o pessoal fala assim, mas peraí, por que as Askenazi faz desse jeito? Por que o Sefaradi faz desse jeito? Quem tá certo e quem tá errado? Tá, é uma lembrança, primeira coisa. Se é uma lembrança, é o seguinte, você está dando na sinagoga essa moeda. É uma simbologia. Você está dando na sinagoga. Mas essa moeda não está indo para o templo. Ela não é a moeda da Torá. Então, primeira coisa, você não está quebrando a Torá. Você entende? Porque não é a moeda que está indo para o templo, não tem templo. Entendeu? Inclusive eles falam lembrança, que se eles falar tempo, tem que ficar guardado até o templo existir. É mais uma recordação para se lembrar do que aconteceu. Exato. Então o que eles fazem? Eles falam o seguinte, olha, o judeu tem 15 filhos. 15 filhos. Já imaginou? Dá 28 dólares do preço da prata para 15 pessoas, mais o da mulher e mais o do marido. Olha quantos dias deu, 16, 17 vezes 28 dólares. Vai falecer o cara. O que a gente fala? É o seguinte, é uma lembrança. Então você pega a opinião sefaradi, o marido e a mulher, o homem vai usar os 28 dólares. Mas aqueles 15 filhos, você pega a Askenazi. Então você vai pegar só 3 moedas. Você é criança mesmo. Dá 3 moedinhas pra eles, tá bom. Quando eles estiver trabalhando e quiser dar o valor inteiro, o problema é deles. Né? Mas no momento que eles é criança, 15? Não é bem por aí. A Torá não exige isso. Entende? Até porque é a lembrança, não é a mitzvah. É a lembrança daquela mitzvah. Ou seja, é como se você estivesse dizendo para Deus, se tivesse o templo aqui, eu teria dado. Entende? Mas ela está indo para a sinagoga, não está indo para o templo. Naquela época, ia para o templo.
Então, esses são as coisas, ou seja, não existe uma interpretação errada, você entende? Não existe um rabino errado. Ou seja, Na verdade, existe um rabino que está enxergando o nível. Os rabinos sefarade, né? Ou seja, os rabinos que estavam na Europa e voltaram para o Oriente Médio, eles eram muito ricos, mas eram capazes de cumprir melhor. Os Askenazi nem tanto. Os Askenazi viveram períodos de invernos rigorosos, onde era pobreza constante. O que eles podiam dar era essa moeda. Na verdade, foi a situação que levou a isso. Então, mas ficou o costume, né? Passou 500 anos, ficou ainda o costume, 700 anos passou, ficou o costume ainda. Então tá, então você faz isso aí. Você pega isso daí, der isso daí para um, e daí você, antigamente a gente fala dos Hassidim, a gente fala que os Hassidim, eles davam quase todo o dinheiro deles para a sinagoga, e eles viviam com muito pouco, alguns deles faziam jejum, só comiam no Shabat, e passavam 6 dias sem comer, só no Shabat que ele ia comer e tal. Aí você fala assim, tá bom, mas quanto que ele ganhava? Vou falar a verdade para você. O salário de um dia de serviço hoje em dia, mais ou menos uns R$90, daria para um Hassid passar mais ou menos 1000 anos. eu não comia. Ou mais. Ou seja, eles viviam numa situação muito pobre. Então, quando você vai pegar a ideia das 3 moedas, você tem que entender o contexto da região, por que chegaram nessa conclusão, entende? Mas ficou decretado assim. Não que você precisa fazer, mas ficou decretado desse jeito. Entende? Então, não existe um certo e um errado. Até porque a Torá fala que as leis da Torá têm que ser para a vida, ou seja, se você não tem um dinheiro, não é como se você fosse tipo, sei lá, poxa, eu não tenho dinheiro, agora acabou o mundo espiritual para mim, acabou o Lanabá, porque eu não tenho dinheiro aqui, eu só tenho uma moedinha que não vale nada. Não, aquela moedinha para você tá valendo tudo, é assim, Hashem, é o que você tinha. Então é assim, quando você conhece da onde sai as divergências rabínicas, você entende que na verdade não existe um rabino errado. Isso é impossível, não existe um rabino que contradiz o outro. Na verdade, o que existe é um rabino que ele enxerga que ele tem a oportunidade de aplicar A ou aplicar B para você. E se ele acha que ele pode confiar o A em você, ele confia, senão ele te joga no B. É mais fácil assim. Então, por exemplo, vamos lá. Bnei Noah tem muito esse daí. Tem rabino que não confia Bnei Noah nem para estudar a Torá. Nem para estudar a Torá. Por quê? Porque geralmente o movimento das nações olharam na Torá e fizeram idolatria. Então eles falam o seguinte, não, escuta o que eu estou falando. A Torá está num nível tão alto que você não vai conseguir entender. É melhor você não coisa lá. Você vai escuta o que eu estou falando. Escuta o shiur e tal, eu estou falando o shiur da Torá. Você não precisa nem conhecer tanto lá. Os Bnei Noah sentiram como o povo das nações? Os Bnei Noah são o povo das nações. Aí o que acontece? Tem outros que falam o seguinte, não, você precisa conhecer. Por que você precisa conhecer? Porque um monte de outros olharam para a Torá e fizeram idolatria. Então você não pode ser esses que fazem idolatria. Você tem que ser aqueles que olham para a Torá. Eles não enxergam idolatria. Esse movimento tem muitos anos, não? O movimento Bnei Noah, se eu explicar para você, eu vou precisar de uma aula só para explicar isso. Mas ele vem antes do judaísmo. Verdade? Eu estou pensando que é uma coisa depois. Então, mas antes do judaísmo, ele tinha o nome do povo das nações ou eu estava concentrado só ali naquela região ali? Não. Na verdade, começa todas as nações sabendo o mesmo conhecimento que Noah tinha. Todas as famílias. E com o tempo, eles vão atribuindo aquele conhecimento que eles tinham, monoteísta, você entende? A dar kavod, a dar honra a seres que não eram Hashem, por se acharem insignificantes na presença de Hashem. E por temor demais, criaram-se as idolatrias. Por temor? Por temor. A idolatria não veio pelo ego do homem. A idolatria, ela começa pelo temor. Lá na frente, ela vira o ego do homem. Então, quando a idolatria começa, ela começa tipo assim, olha, eu sei que Hashem é muito grande, muito poderoso. Quem sou eu para falar com Hashem? Vou falar com os ministros, vou falar com o rei, a gente falamos disso aí. Então é melhor falar com o anjo. Tá. Aí de repente, mas olha, eu entendo que Hashem é Deus, mas eu só estou usando o anjo como intermediário. Por isso que quando chega na Torá, Hashem fala assim que ele não aceita intermediário, ninguém intermedia ninguém. Ponto. Por causa disso aí. Então, ou seja, aí depois que acontece, eles acabaram esquecendo que Hashem estava lá. E que o anjo era só o intermediário. De repente, o anjo era o principal. E o elemento era o intermediário. De repente, o elemento era o principal.
Mas E o animal era o intermediário. Depois o animal Nossa. vira o principal. todas as religiões é isso, né? Tipo assim, eles Você olha pro... vão atribuindo, tipo, como fala assim, olha, Deus está tão grande, tão longe, que eu preciso de alguma coisa, de Olha um pra- degrau para mim chegar nele. Olha para os católicos, há certos grupos de cidades, isso é real, onde a Aparecida consegue estar à frente de Jesus e de Deus nem se fala. Vira uma confusão. Vira confusão. Porque Tudo pra que você chegar a precisa- Deus, para chegar a Jesus, tem que chegar em Aparecida. Tudo Para que... depois, com Jesus, chegar ao que seria a Shem para nós. Eles nem enxergam isso aí. Uma busca- Eles nem uma conseguem busca enxergar isso bem- daí. Bem estranha. Eles nem conseguem enxergar um Deus. O- Tipo, eles só conseguem enxergar ali, tipo, até onde eles estavam vendo. Enxergar o Deus por trás disso daí, não. Outro dia eu tava conversando, não sei com quem, ele falou o seguinte, não, Deus estava no início da criação. Eu falei, não, é verdade, Deus estava criando, pô, Deus estava no início da criação. Não, o fulano estava no início da criação. Eu falei, não, meu, peraí. Olha só, Você não tá entendendo. olha como o humano Você entende? busca a divindade o tempo todo, uma coisa que ele consegue tocar para ele sentir que tem. É isso. Portugal, ele viveu muito tempo, muitos anos, o Sebastião, já ouviu falar? Não, Então, pode o falar. Sebastião morreu e era um rei muito, como se fosse prefeito muito bom, o Manga. Ah. Morreu e o pessoal começa a esperar que ele vai O voltar. Lula, né? O Lula morreu e o pessoal começa a pensar que vai voltar. Bolsonaro. Bolsonaro morreu, vai Vamos lá. voltar. Ele Bolsonaro. vai voltar, porque ele era a nossa redenção, porque ele que tirou o ladrão, vai voltar, né? Vai voltar Bolsonaro. E aí, Bolsonaro morre. E aí, essa fé se propaga por muitos anos, por mais de 300 anos, e depois, hoje, ainda tem, ainda tem em Portugal, quem ora para Sebastião, que ele sabe que foi um homem, que foi um rei deles lá, um rei, e virou um santo, Mas e tem um ele monte, acredita né? na volta do Sebastião, e ele ainda acredita que se ele tá com dor na sua perna, vai vender lá umas velas com formato de perna e coloca a luz, e pede a luz, né, acende, Mas isso e aí, coloca ó. e pede para Sebastião, não para Deus, para Sebastião se sentar com Jesus igual na nossa Aparecida, para Jesus chegar a Deus e através daquela queima daquela confusão. perna Ó, sarar, mano. Mas tem um monte disso aí. Eles só vão acrescentando cada vez mais. Como fala? Idolatria, né? Idolatria, isso Mas- aí. mas Se você pegar o o nosso Sebastião, calendário, eu ó, o achei nosso calendário, ele interessante. começa o seguinte. Primeiro a gente Não entende que pode. tem o primeiro mês do nosso calendário é o nome de uma entidade, né, fenícia. O segundo é o celta. Inclusive a Páscoa também, né? O ovo celta é o ovo que se decorava, né, Até Marrocos, né? tipo, olha lá, ó. Sabia Tipo, Aí, tipo, você tem o nome de Romano? 2 César e um santo. É. Tem, né, o César, né? E você tem que é o Júlio César e o filho dele, o Júnior César. Você tem o pai e o filho. Aí depois você tem um santo, que é o Agostinho, o Agosto. Tudo tá... Não, e assim vai descendo. E lá no final, quando eles cansaram de colocar nomes de entidade, eles falaram o seguinte: não, mas vamos voltar pro calendário bíblico da Torá? Vamos voltar. Qual que era o calendário da Torá? É por número, contagem tipo 10º mês, 9º mês, 8º mês, 1º mês. Aí então vamos colocar lá: novembro, outubro, novembro e dezembro. Pronto, tem em latim, né? 8, 9 e 10. Pronto. O resto é tudo idolatria. Aí eu gosto dessa Não, são 12 meses. Muito O louco. ano inteiro de idolatria, os últimos 3 meses. Mas o que acontece? A gente não deixa vazio, né? Porque daí a gente coloca em outubro o dia das almas, nós colocamos em dezembro o nascimento de Mitra, a gente coloca em. Nossa, muito Rapaz louco, do céu, não tem salvação. Tem Não uma- dá, não dá. É do começo ao fim. Mas isso vamos acrescentar. Então, a idolatria começa assim. Então, o monoteísmo foi o que iniciou. E não como, tipo, Deus é só um, mas, tipo, é a lua. Ah, eu só tenho um Deus. Qual que é o seu Deus? O sol. Não. O monoteísmo começou, tipo, só tem um Deus, é Hashem. De repente, virou a lua, virou o sol, virou a pedra, Inverteu, né? virou o animal, virou o cocô do Então, animal. mas esse é o estragou princípio, tudo. que o homem ele precisa ter alguma coisa que ele toca. Ou pelo menos que ele vê, como a luz. Mas, na verdade, não é nem a questão de tocar naquela Ele época. precisa- agora, ainda hoje eu percebo Naquela que ele precisa época, saber quando ela que teve começou, pra ele tocar, sabe? Naquela Pra ele- época não era nem a questão. Nem que ele não tocar, mas ele saber que viu. Que Naquela época não era nem a viu. questão de ver ou tocar. Era a questão de que Deus está tão grande que eu não preciso me relacionar com Ele.
sendo eu um servo tão inferior. Mas é falta. Então, o sentimento de inferioridade... Mas isso não é fé. Não, isso é. O sentimento de inferioridade, ele é a primeira idolatria. Por isso que no judaísmo, você e Deus É um. é um. Você é co-criador junto com ele. É isso que a gente vai ver na Torá. E não que, tipo, Deus é tudo e você não é nada. Você é um ser mero, insignificante, sem valor nenhum ou propósito na existência. Ou justamente o contrário. Você é co-criador com Deus. Você está continuamente criando o mundo de Deus, que a gente vai ver agora. É bom a gente chegar nesse ponto que a gente consegue trazer de volta para o texto. Porque o que fala o seguinte... Antes de a gente chegar nessa parte, fala o seguinte aqui, ó. Deus disse até produzir criaturas vivas de acordo com a sua espécie. Criaturas rastejantes, animais selvagens terrestres de acordo com a sua espécie. Rastejantes são criaturas baixas que rastejam sobre a terra. Parece que estão se arrastando, porque o seu andar não é perceptível. As expressões de remes ou sheretz são traduzidas em nossa língua comover, criaturas rastejantes. Comover está no medieval francês. E aqui a gente entende o seguinte, aqui o Urashi está falando o seguinte para nós, existe uma diferença aqui, e a gente deixa isso claro na Torá. A gente começa falando sobre os peixes, que têm liberdade de fluir infinita. Pode descer, ele pode subir, ele pode... Ele fala das aves, que tem uma liberdade infinita. Ela pode subir, ela pode descer, ela pode... né? O céu é o limite para ela. Né? Porém, de repente, a gente começa a falar sobre algo que ele tem uma liberdade extremamente limitada. Tão limitada que é como se ele tivesse colado no chão. Rastejante. E esse é o foco que nós vamos manter aqui. O que é algo que está rastejante? É algo que não tem liberdade. O que é algo que não tem liberdade? É algo que ele tem a sua importância, ele tem a sua vitalidade, ele tem a sua essência, mas ele não tem aquilo que conduz ele realmente a poder ser exponencialmente grande. Ele não pode se libertar da terra. Ele está sempre grudado, sempre rebaixado. Isso lembra para nós o seguinte: a terra, ela é o comodismo, é a prisão. A terra é o eu. Quando a gente fala que um animal não consegue se libertar dela, que ele está se rastejando nela, quer dizer que existe uma força dentro de nós que está o tempo todo apenas procurando a proteger si próprio. Ele está sempre se rastejando na terra, procurando por vitalidade. O céu para ele não é importante, a profundeza do mar para ele é escura. Mas ele está ali rastejando pelo chão. O chão, diferente do mar, que a gente lembra como prazer, ou do ar, que a gente lembra como a liberdade, o ir, o vir, aquela ansiedade de procurar, aquela frivolidade de se manter em um ponto único, a terra ela é fixa naquilo, ela não muda, ela não se altera. A montanha, não importa quantas vezes você olha, ela continua lá. Vai demorar muito para você conseguir ver algum movimento. A terra é muito fixa. Quando fala que existe um animal que ele é muito fixo, quer dizer que ele é muito preso em seus valores. Aqui a gente está movendo o real nascimento daquilo que nós mais tem contato, que é a alma animal. Ela é fixa. Ela tem que respirar porque ela tem que respirar, ela tem que dormir porque tem que dormir, ela tem que reproduzir porque tem que reproduzir, ela tem que comer porque tem que comer, ela tem que se importar com você porque ela tem que se importar com a sua vida. A do próximo eu não sei, eu quero saber da minha. O que doeu aqui, o do próximo não é tão importância. Pode ser 3 horas da manhã, o bebê chora, porque é forte dentro dele essa alma animal. Ele está se importando com a fome dele, não se a mãe vai levantar cedo da manhã. Ele quer o leite, ele quer o peito agora. Se o pai trabalhou o dia inteiro e precisa descansar, não é importante. Assim é o cachorro. Não importa se é o dono dele. A mesma mão que dá alimento para ele, se colocar a mão na vasilha, ele arranca. Ele vai morder. Por quê? Porque não é importante para ele. Ele está muito preso no chão, está muito perto do chão. Então todos os animais que estão muito perto do chão, eles vão ser mais agressivos que os animais que estão mais longe do chão. Interessante isso. Porque você vai ver, por exemplo, o elefante. É um animal que está longe do chão e é extremamente dócil.
Aí você pega, por exemplo, o dragão de Komodo, que está extremamente perto do chão. É extremamente violento, nervoso. O crocodilo, por exemplo. Vai tentar pegar os ovos dele pra você. Eu garanto. Se não estiver bem preparado, pelo menos uma perna vai embora. Um sanduíche. Ou seja, esses animais eles estão muito presos no eu. O nascimento da terra, o nascimento da partícula, lembra que a gente falou que está tudo água? Então Deus separou a água e colocou uma parte seca. Tá vendo como a gente estamos falando de emoções aqui? Os animais fazem parte disso. Ou seja, estamos falando de forças vivas, independentes, que estão ligadas a desejos. O animal que rasteja no chão, na verdade, é um ser que está ligado ao desejo do eu de forma máxima. Isso é chamado de alma animal, geralmente. Existem outros animais dentro de nós, é lógico que existe. Existem outros desejos que não estão conectados apenas com o eu. Mas o predominante da nossa história vai ser mais esse daqui. No quinto dia, ele está circulando. Aí fala o seguinte. De acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens da terra de acordo com a sua espécie. Assim foi. Deus determinou a sua forma, a sua altura em Rosh Hashanah. 11A, Hulim 60A. De acordo com a sua espécie. Aqui, ó. Deus fez os animais selvagens da terra de acordo com a sua espécie. O gado de acordo com a sua espécie, e todas as criaturas que rastejam no chão de acordo com a sua espécie. Deus viu que era bom. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Falou para quem? O comentário que ele fez primeiro? Nada. Para a mesma pessoa que ele... Para a mesma pessoa não, né? O mesmo... Lê de novo. O mesmo ser que ele fez esse comentário aqui, ó. Ele falou o seguinte. E foi noite e manhã, quinto dia. E Deus disse: a terra produzirá criaturas vivas de acordo com a sua espécie. Aí vem o texto e conta para nós. Gado e criaturas rastejantes, animais selvagens terrestres de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens da terra de acordo com a sua espécie, o gado de acordo com a sua espécie, e todas as criaturas que rastejam no chão de acordo com a sua espécie. Peraí, mas ele falou para a terra. E agora ele disse que Deus fez os animais. A terra produziu os animais ou Deus fez os animais? Vocês entenderam? Deus estava vestido na natureza. Então, por isso que ele fala em primeira pessoa para a terra. Ele fala também em primeira pessoa que ele está fazendo a criação. Porque no final tudo é ele. Vamos ler o texto de novo para ficar mais evidente? Ele falou para ele mesmo? Não. Ele vitaliza com luz divina a terra, para a terra produzir. A terra produz através da luz que ela recebe da força divina dele. Como se ele estivesse produzindo tudo que a terra está fazendo. Entendeu agora? Vamos de novo, ó. A terra produziu criaturas vivas de acordo com a sua... vamos voltar mais um pouco, né? Deus disse: a terra produzirá criaturas de acordo com a sua espécie. Gado, criaturas rastejantes, animais selvagens, terrestres, de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais. Ué, não era para a terra produzir os animais de acordo com a sua espécie? Fala, Deus fez os animais. Deus estava vitalizado dentro da terra para a terra produzir. Assim a terra produziu, mas na verdade quem está fazendo tudo é Deus. Não é como se ela tivesse livre-arbítrio para falar: eu não vou produzir. Porém, acontece uma limitação dentro daquele canal que Deus está usando, que é a terra, para nascer o quê? Aquilo que tem vida. Que é o quê? É o seguinte. Deus fez os animais, mas tipo, aqui estava dizendo o contrário. Ó. A terra produzirá criaturas vivas de acordo com a sua espécie. Qual criatura? Gado, criaturas que rastejam, animais selvagens e terrestres, de acordo com a sua espécie. E assim foi. Como que foi? Deus fez. Ou seja, Deus, através da terra, está fazendo. Tudo aquilo que a própria terra também é parte de Deus.
E esse anjo, que a gente chamou ele de terra, agora, nesse momento, ele recebeu uma bênção através daquele mandamento para criar aqueles animais. E quando aqueles animais são criados, não é como se ele tivesse criado, porque nada vem dele próprio. Tudo era Deus fazendo. A própria vitalização do anjo, da terra, também era Deus. Então, foi Deus fez, e não a terra fez. Porque o verso está certo, devia falar, e a terra produziu animais selvagens de acordo com a sua espécie, gado de acordo com a sua espécie, e todas as criaturas que sejam no chão de acordo com a sua espécie. E Deus viu que era bom, era para estar assim, como se a terra tivesse criado. Mas pelo contrário, Deus dá força para a terra, mas no final fala que foi ele que criou. A mesma coisa vai suceder no próximo versículo, onde fala, e Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Para quem ele disse? Para a terra. Então, para quem Deus está falando, Deus está falando com um indivíduo. Por isso que a gente fala, já que nós temos uma conversa aqui, a gente sabe que isso aqui é um anjo. É para tudo ter um anjo, né? Tudo tem um anjo. Tudo tem um anjo. Tudo tem um anjo. E agora o mais incrível, fala, façamos o homem a nossa imagem, né? O Tzela Elohim. Por que façamos o homem a nossa imagem? Ele e a terra, né? Tá, ele e a terra, mas por que precisou vir esse versículo? Por que precisou da existência desse versículo? E que façamos no plural confirma que não é ele só que está fazendo. Não, ao contrário, é ele só que está fazendo. Mas Porém, façamos o homem, façamos só uma pessoa. a mesma coisa quando ele falar que a terra produz, e no final quem produziu? Ele. Ou seja, não é que existe 2, 3, só existe ele. A ferramenta é a terra, ele está falando para a terra, mas o objetivo do texto não é falar a ordem da criação, mas sim o porquê da criação. Então, por que tem esse versículo? Era simplesmente fazer o seguinte, olha só como poderia ficar a Torá, para a gente entender de uma forma mais fácil. A Torá podia ter escrito assim, ó. E Deus disse a terra produzir, e foi noite e manhã, quinto dia. E Deus disse, a terra produzirá criaturas vivas de acordo com a sua espécie, gado, criatura rastejante, animais selvagens e terrestre de acordo com a sua espécie. E assim foi. Aí aqui deveria estar assim. Animais selvagens, terrestre, homem, Adão, e de acordo com a sua espécie, assim foi. E Deus criou o homem, o animal selvagem. Criou separado, né? Vamos ver o que aconteceu aqui. Porque sabe qual é o segredo aqui? O segredo aqui no hebraico está falando o seguinte. Aqui, ó. Criaturas vivas. Essa criatura viva, o homem é chamado de criatura viva o tempo todo na Torá inteira. Ele é a alma vivente. Nefesh HaChaim. Aquela que tem vida. Quem é que realmente tem vitalidade é o homem. Deus tenta utilizar a terra como um veículo para criar o homem, mas ela não consegue. O que fez com que a terra não conseguisse produzir o homem é que o canal que estava sendo usado não tinha livre-arbítrio. Que a terra produza, e qual foi a resposta? Deus fez. Que a terra produza o gado, a criatura que rasteja o animal, e qual foi a resposta? Deus fez o animal, o gado, a criatura que rasteja, ou seja, a terra não tem livre-arbítrio, não tem vontade própria. Como ela poderia criar algo que tem livre-arbítrio? Ela não sabe fazer isso. Então ela criou o hominídeo, o homo sapiens, não importa. Mas o livre-arbítrio, ela não tem. Se um ser não tem algo, ele não sabe dar. Você só consegue entregar aquilo que você tem. Então vem o versículo e fala assim, não. Deus tem livre-arbítrio. Só Deus tem. Deus tem livre-arbítrio. Ele não está limitado, ele não tem uma restrição, uma regra. Então ele fala, façamos o homem. Querendo dizer o seguinte, aqui você chegou no seu limite. Você criou, você colocou, você criou o eu, você criou como fala, o eu, na verdade, ele é pai de quase todas as emoções, tá? Mas sim, você criou a imaginação, as aves, você criou as emoções, os mares, tá tudo criado, tá tudo aqui, ó. Todos os canais das ligações estão prontas, todas as vezes estão ligadas. O que falta? Falta livre-arbítrio. O trem que você fez ainda é um animal selvagem. Então, a imagem de Deus, Seler Elohim. E aqui nós temos um outro problema. Porque de novo volta o nome Elohim. Só que o nome Elohim é o nome natureza. E o nome natureza é um nome limitado. Mas aí a gente tem que entender o seguinte.
Se Deus fosse para criar o homem limitado, certo? Não teria o homem livre-arbítrio. Então, o que é a imagem de Deus? Livre-arbítrio? Ao contrário. A imagem de Deus, na verdade, Tselel Elohim, quer dizer o seguinte: o homem vai ser como os juízes no céu. Porque Elohim também é o nome de uma categoria de anjo, que são juízes no céu. Então, vamos criar o homem e ele vai ser igual aos juízes no céu. Aí vem o próximo verso e fala o seguinte: e a imagem de Deus o criou. Aí você fala, peraí, primeiro, vamos criar o homem à imagem de Deus. Certo, isso é uma coisa. Agora, a imagem criou, peraí, a imagem pode criar? E a imagem de Deus o criou. Agora está ao contrário. Aqui você está querendo dizer o seguinte: e através da capacidade desses juízes, eles vão estar mais próximos a mim, e agora eles podem me imitar. Então a imagem o criou, a imagem está imitando, a imagem está me copiando. A imagem, agora, num corpo... Posso fazer como ele. Agora ela pode ser capaz de ter o intelecto. As 3 capacidades intelectuais, Romá, Binah e Dati. Ou seja, todas as faculdades intelectuais. Agora ele é capaz de, sim, trabalhar dentro das emoções dele, as 7 emoções, né? A masculina e a feminina. Então agora sim, a imagem criou. A imagem criou vida. Agora a imagem criou o livre-arbítrio. A imagem me copia. Então, ou seja, aqui você tem que entender o seguinte: primeiro tinha algo criado já pela terra. Depois a Hashem falou o seguinte, vamos fazer junto. E agora a Hashem falou o seguinte, olha, agora que a gente fez ele ser a imagem dos juízes celestiais, ele como juiz celestial, dos anjos de julgamento, agora sim ele é capaz de criar. E a imagem de Deus o criou. Agora ele consegue me imitar, porque eu sou o Criador. E agora você entende o versículo. E não, fazer uma leitura rápida e vai entender uma idolatria. Na verdade, são, trechos que contam um aspecto... São doses. E que cada um deles poderia sair uma aula inteira, se utilizar da Torá oral, então sairia uma série inteira por si só. De tão profundo que é. E que, eu não posso entender isso aqui de outro jeito. Porque a Torá toda vai me obrigar a entender só dessa forma. Se eu anular esse entendimento, na verdade, toda a Torá vai ficar nula. Porque ela inteira, ela vai falar, olha, funcionou desse jeito. Ela vai usar essas palavrinhas-chave para dizer exatamente esse ponto. Aí, olha só, por que a gente tem certeza que é os juízes celestiais? Porque o texto termina falando para nós. E que domine o homem, que ele governe. E essa categoria de anjos, que começa lá nos Ishim, e vai subindo. Quando chega nos Elohim, são categorias de juízes. E aqui eu vou deixar para nós continuarmos na próxima quinta-feira. Porque quando a gente fala que ele agora é capaz de dominar, nós temos que entender o que ele é capaz de dominar. Até onde vai o poder do ser humano? Você entende? Todas as culturas falam, o ser humano tem um poder oculto dentro dele. A Torá também fala isso. Mostra isso em várias passagens. Super força, super velocidade, super rapidez, super visão. E várias coisas. Mas até onde é o ser humano? Até onde vai a sua capacidade? Até onde vai essa construção? Ou seja, ele não é criado apenas de todos os animais, como fala em Deuteronômio, de um canto a outro da terra, ao corpo do ser humano, mas sim também de todos os anjos. Então, para nós abordar isso com calma e entender lá na frente que não existe pecado primordial, pecado inicial, primeiro erro. Pior pecado capital. A gente vai ter que entender o que é o ser humano. Porque se a gente entender o propósito que o ser humano está sendo criado, a gente vai entender qual é a missão do ser humano por si só. Você entende? Se eu navegar nessas páginas de forma rápida agora para tentar resumir ela para você e já tentar trazer lá na frente o fruto, provavelmente vocês vão entender aquilo como um erro. E o judaísmo diz, não aconteceu um pecado.
Comer do fruto não era o pecado. O caso que era o propósito do ser humano. Mas aí a gente tem que entender qual é o propósito do ser humano. Mas um respaldo que eu posso dar é o seguinte, é um Midrash também. O Midrash conta o seguinte, fala assim, ele estava o homem no lugar perfeito, então, o homem pergunta para Havá, a gente vai chegar aí, você vai elaborar isso daí, pergunta para Havá, olha, eu devo ou não devo comer desse fruto? A Havá questiona ele, porque a Havá é Binah, ele é inteligência, é Rokhmah, vem um insight, vem aquela luz, o lampejo. Mas pensa que tem alguma coisa errada aqui. Mas quem discerne, quem faz o entendimento acontecer, quem faz o discernimento das coisas é a mulher. Então a mulher, você pega uma coisa para ela bruta, ela consegue melhorar, trabalhar, fluir. Ela flui porque ela tem a capacidade de binar de entendimento. O homem de Romá, ele tem a ideia inicial, o lampejo. Mas trabalhar esse lampejo para construir, não é com ele. O homem tem o lampejo. Lá na frente a gente vai falar sobre isso. Eu falar, estranho isso aqui. Porque Deus falou o seguinte para mim, no dia, não coma desse fruto, porque no dia que você comer, você morrerá. Peraí, não como desse fruto, então não vou comer. Por que ele falou, no dia que eu comer, eu morrerei? Aí vem Rava e ela brinca com ele o seguinte, olha, eu acho que ele quer que você coma. Vai falar, por quê? E esse, quem que é esse? Esse é a cobra. A gente vai chegar lá. Esse é a cobra. Por que é a cobra? Por causa que é o eu. O eu é aquele que rasteja no chão, lembra? Tem pernas, mas ainda rasteja no chão. E o que ele fala? Ele fala o seguinte, olha, você precisa comer, precisa ser igual a ele. Aí ela fala o seguinte, igual a ele? É igual a ele quem? Igual a Eloquim. Quem é Eloquim? Os juízes. Mas os juízes governam sobre o quê? Os juízes governam entre um e outro. Vocês governam sobre o quê? Sobre nada. Tudo aqui é kasher. Tudo aqui é bom, tudo aqui é justo, tudo aqui é maravilhoso. Não tem como você se administrar algo que já flui sozinho. Então você não tem missão, você não tem propósito aqui. Então por isso que é a serpente. Por isso que é, sabe, esse que se rasteja. Por quê? Por causa que é o eu. O eu fala o seguinte, o que eu estou fazendo aqui? Então, se Deus falou, não coma do fruto, porque no dia que você comer, quer dizer que um dia você tem que comer. Um dia você vai ter que comer. Mas nesse dia você vai conhecer a morte. Mas aqui eu só tenho a vida. Aqui tá tudo certo. Aqui tudo é vivo. Lá fora tá a morte. Mas quando ele coloca eu no jardim, ele diz para mim trabalhar, guardar o jardim, lavrar o jardim. Lavrar o quê? Já tá lavrado. Guardar o quê? Já tá protegido. Se for para me trabalhar, se for para me lavrar alguma coisa, eu tenho que lavrar alguma coisa que o pão, eu peço, o pão brota do chão. Para me lavrar alguma coisa, eu tenho que lavrar alguma coisa que vai precisar de eu trabalhar. Se for para me guardar alguma coisa, precisar ter alguma coisa para me guardar. Precisar ter alguém que persiga, que espie para me guardar. Aqui tudo é bom. Então o meu objetivo, eu fui criado, mas o meu objetivo é ser Senhor. É ser o dono, é ser um Eloquim, é ser um ministro, um juiz. Juiz do quê? Quando aqui não preciso fazer julgamento. Então, aqui eu não estou vivendo o meu propósito. Então Deus disse, não coma. Porque no dia que você comer, ou seja, um dia eu vou ter que comer. Não importa se é hoje, amanhã. Então, melhor que seja hoje, diz Rava. Ela come do fruto e dá para ele. E agora? Você vai ser o propósito da criação? Ou você vai simplesmente querer fingir que você não foi criado para exercer uma função nesse mundo? O lugar de se trabalhar é aqui embaixo, não lá em cima. E aí acontece o comer. Então, esse começo aqui que a gente começa a falar do homem, a imagem, tal, a capacidade criativa que o homem vai ter, a imagem criou, a imagem pode criar, ou seja, a imagem agora é co-criador. Se ela é co-criador, para que serve um paraíso onde tudo é perfeito? Precisa de um mundo com imperfeições para você criar um mundo perfeito onde não tem imperfeição.
E o objetivo da criação começa agora cada vez ficar mais evidente. Então, até aqui nós ficamos muito na mística da Torá. E agora nós vamos começar a sair da mística da Torá e entrar em conceitos muito físicos, emocionais e atuais. Porque ainda são as coisas que nós lidamos. O que eu faço nesse mundo? Por que eu estou aqui? Qual é o meu objetivo? É agora que começa a realmente as respostas para essas perguntas começar a ser respondida. Qual é o objetivo do homem nesse mundo? Qual é o seu propósito? Por que nós estamos aqui? Por que nós fomos criados? Se nós somos tão importantes, por que nós nos sentimos tão só? Por que estamos tão vazios? Todas essas respostas começam a ser respondidas aqui. E aqui nós começamos a entender que, na realidade, todo o texto da Torá, como Urashi já tinha nos alertado, todo o trecho da Torá, o único objetivo dele era falar: por que eu estou te criando? Para responder tudo isso. E toda a Torá vai ser um manual de instrução de como nós nos comportarmos com o próximo e com Deus. Através desse comportamento refinado com o próximo e com Deus, nós cumprimos tanto o nosso objetivo no mundo particular, como também o nosso objetivo em conjunto, algo que nós vamos aprender lá quando chegar na parte dos filhos de Adam, nós vamos começar a entender. Qual é o objetivo coletivo? Existe um objetivo coletivo, onde as massas estão indo, onde o mundo está indo. Quem é que está guiando tudo isso aqui? Para onde que tem? Tem um precipício lá na frente? O que nós vamos cair? É o fim de tudo? O que tem lá na frente? Para qual direção nós estamos indo? A gente vai ver que, na verdade, a direção é a redenção, é o mundo melhor. E por isso que a cada dia que passa o mundo está melhor do que ontem. E não pior do que ontem. Você fala, não, mas tem coisa pior acontecendo. Não, ao contrário. Tem agora questões sendo debatidas que antes as pessoas nem iam enxergar isso. Ou seja, estão refinando pérolas que antes não era considerada preciosa. E assim nós vamos entender tanto o objetivo particular que cada ser humano tem, que vai ser muito essencial para aquele negócio de não precisar do copo. Eu falei, agora, qual que é a resposta? Entender bem isso. Por isso que eu falei, segue só o seu rabino, vai ser o suficiente. Por quê? Porque uma vez que Hashem entregou a Torá, meio que ele deu todas as respostas que faltavam. A Torá, ela vem por algo que é muito maior do que o Hakodes. Ela vem por nevoar, profecia. Nós abordamos isso na primeira aula, no primeiro encontro. E depois, no segundo encontro, trazemos de novo. Profecia. O que é profecia? Profecia é algo que a gente não consegue entender. E ela está em cima de uma intuição, como o Ruach HaKodesh. Uma intuição, uma inspiração. Poxa, eu sinto que é desse jeito. Olha, eu tenho essa ideia que tem que ser daquele jeito que eu tenho que fazer. Isso é o Ruach HaKodesh, a inspiração. Profecia é clara, é revelada. Tudo aquilo que a nevoá precisava cobrir do Ruach HaKodesh, ela cobriu. E sendo assim, hoje a gente não precisa de um copo para fazer adivinhação. Claro, a história de Yosef acontece antes da Torá, ele não tinha Torá, então é claro que ele ia precisar de um copo. Mas não que hoje a gente precisa. Então hoje, os sábios da Torá, a gente brincar de adivinhar um pouco e muito místico e tudo mais, os sábios da Torá, ele abre a porção diária da leitura da Torá. E através do que o Midrash está contando, através do que a Torá oral está contando, através dos trechos do Tânia, ele consegue realmente tirar ensinamentos, lições daquela paraxá diária, da porção diária. E através dessa porção diária, ele consegue saber exatamente o que vai acontecer naquele dia. Ou ele pode pegar toda a porção da semana e saber exatamente tudo o que vai acontecer naquela semana. Como disse Salomão, nada é novo, tudo se repete. Tudo vai repetir dentro de um ciclo. Então agora nós vamos extrair de dentro da Torá todas as nossas remédios para o futuro sem precisar de adivinhação. Porque ela veio de uma forma muito revelada, a parte que ela cobriu tudo aquilo que antes precisava de Ruach HaKodesh para entender. É claro que por mais que ela cobriu tudo, certas partes da própria Torá ainda vai precisar de Ruach HaKodesh para serem, como falar, descobertas, sabe? Para serem acertadas. Ou seja, querendo dizer o seguinte, existem níveis dentro da Torá. Geralmente quando a gente está falando da Torá oral, que chega a pontos que somente o Ruach HaKodesh pode trazer respostas. Entende? Então, ou seja, qualquer um pode ter o Ruach HaKodesh? Claro que não. A pessoa para ter o Ruach HaKodesh, ela precisa viver uma vida de muito mais... Santidade?
Hã? Santidade? Não entendi. Santidade? Pode usar essa palavra. Eu ia falar que seria um tipo de ética, um tipo de mussar, uma ética muito forte, Moral uma elevada. moral muito elevada, uma pessoa muito grande, sabe? Que ela tem que estar no nível que o Tânia chama de Benoni. O Benoni pode ter o Hakodes, mas o Benoni, como diz no Tânia, por mais que ele é aquela pessoa, que ele pode, dentro dele ainda existir algum desejo, ele não erra. Não é uma pessoa que comete erro. Nem erros em pensamento. Então, chegar nesse nível precisa de um trabalho muito grande. Hoje em dia, para chegar nesse nível, diferente de antigamente, que o judaísmo falava, olha, você não precisa se esconder, se desligar do mundo. Hoje em dia é necessário para chegar nesse nível. Se você olhar tudo que tem no TikTok, tudo que tem no No Kawaii, mundo, né? Tudo que tem nesse você vai mundo. receber só estímulos que não vai deixar Não. o seu Yetzirah aprisionado ao ponto de sua mente dominar suas emoções. Pelo contrário, as suas emoções vão subir e dominar a sua mente. O sangue do coração vai subir e circular no cérebro, levando os instintos negativos do coração para o cérebro e fazendo com que você tenha desejos que é contraditório à Torá. Ele não vai ter tempo para ver nada de Torá. Tudo aquilo que vê toda hora, Não entendi. tudo aquilo que vê toda hora, que recebe toda hora, para os que ficam lá, não vai ter tempo nenhum para Torá e para outra coisa, não. Não só tempo para estudar a Torá, mas a prática da Torá também, sabe? Mas se você não estuda, que prática você vai ter, né? Não, você tem que estudar. Não que eu nunca desmerecer o estudo. Estudo, ele É isso que cumpre eu todas as falo. minhas Se eu- Mas seja assim, eu percebo uma pessoa muito que, tipo assim, ela que estuda, fica por muito exemplo. Ela ali. estudou. Vamos falar que a pessoa estudou. Ela estudou, ela falou, ó, vou tirar todo dia 5 horas por dia só para ficar estudando Torá. Baruch Hashem, olha que maravilha, maravilha. Certo? As outras 5 horas do dia ela fica no Kawaii. Entendeu o que eu falar? Quem fica, fica. Quem fica no TikTok, no Kawaii, fica 5, 7 horas, né? Fica, Molecada não tô nova, exagerando. É, Da mesma fica- forma que a gente ficou 2 horas falando de Torá a mais, porque a gente começou a falar de Torá antes de claro, começar fica. a gravar, É. a gente fica assim, Claro que fica. 3, 4, 5 horas se falando deixar. por mim mesmo, Você pode eu colocar uma policio. Netflix ali, Policio, quando você eu vai vou ver, você tá ficar. no último, é o sexto, é o sétimo episódio, é o último episódio da série. Eu Maratonou uma policio. minissérie no dia. Eu policio pra não ficar, fala pra você. Então o que acontece? Essa pessoa não é um Benoni. Igual eu tô em casa. Essa pessoa não é um Benoni. Se eu não tomar cuidado, Chega não uma- vou fazer uma caminhada, não vou... Sim, Se então- não faço meu bico, porque eu tô preso. Então, ali, essa não vou receber pessoa- mensagem no TikTok, não vou ler a Torá, nada. Sim. Não vou abrir nada do grupo Benê nosso lá, não vai ter. Então essa pessoa, Vai ela, passar. essa pessoa não chegou no nível Benoni, mas pode ter certeza que ela vai ter inspiração. Ela vai ter inspiração. Sim, De repente vai vir um desejo nela, certo? Vai vir um desejo nela para ela cometer pecados. Porque já que ela não está se limitando e colocando o mundo dentro da casa dela, uma coisa é você sair no mundo, precisou trabalhar, precisei lutar, eu voltei, eu mantive uma certa restrição, que eu pude, né, no meus limites, para mim não errar, não ver coisas demais. Outra coisa é eu pegar todo mundo e coisas que até eu não fui, por exemplo, o cara não vai na biqueira, mas vai lá e ele assiste uma minissérie, na minissérie tá lá o cara comprando droga, vendendo droga. É a mesma coisa se você tivesse ido na biqueira. Certo? Ah, ele não traiu a mulher dele, mas ele tá lá. Tem aquela cena daquela mulher naquele filme, certo? Ele não pulou. E parece que quando a TV é de 42, parece que chegou mesmo em casa, né? Tá tudo lindo, Demorou hein? ainda. Parece que tá tudo lindo. A minha é 55 Tá polegadas. tudo ali em casa. 55 polegadas, dá Eu até tô com medo. 32, né? Eu falo assim, olha, eu Tá quero saber o que aqui. vocês estão colocando aí. É complicado. Então, ou seja, uma pessoa, para ela chegar num nível de ter inspiração divina, ela precisa realmente ter certas restrições. Agora, ela vai continuar tendo inspiração. Sim. Ela vai ter inspirações emocionais, sexuais, tudo que Tá viva, né? Exato. É. Tudo que é do Yetzirah, porque ela deixou o Yetzirah dele controlar. E aqui é o nosso Bom nome? ponto. Itzará? Yetzirah. Eu escuto esse nome, mas eu nunca vi o significado. O que é? O Yetzirah é... Você fala sempre. eu Yetz é instinto, né? escuto. Instinto. Eu vejo. Hará é mal, então é um mau instinto. Né? Então, a ideia seria tipo um mau instinto, o Yetzirah. Porém, para nós finalizar aqui é o seguinte: nossa
Torá hoje, ela não só é a fórmula para o sucesso, para a riqueza, para a prosperidade, para a cura, para a adivinhação também, entendeu? Ou seja, daquilo que eu preciso como receita, como remédio para me poder passar pela dificuldade do dia de hoje. Não só isso, mas também ela, para você ter ela dentro de você, você precisa liberar espaço. Tem um HD, um computador, 1 tera. Só que tem 800 megabytes ali já usado. Não cabe a Torá. A gente tem que começar a excluir certas coisas do passado. Coisas que a gente aprendeu lá fora. Você entendeu? E começar a enxergar de novo. Por isso que é tão importante nosso estudo que nós estamos fazendo. Porque isso aqui começa a fazer vocês enxergar de um outro jeito. Ver a Torá como ela é. E não só como, eu li isso daqui, então eu acho que é assim, porque deve ser assim por causa disso, daquilo outro. Ou seja, você está pegando as suas experiências, a sua vida, a sua história e colocando na Torá. Por isso que é tão importante esse estudo. Para nós não ficar adicionando conversa nas coisas de Deus, adicionando conversa na Torá, que não existe, como também a gente não ficar empobrecendo ela, ao ponto de não conseguir enxergar toda essa divindade de Deus. Por mais que a Torá ela vai pedir um espaço dentro de nós para ela existir. Porque senão não vai dar nem para guardar. A pessoa ficou meia hora lendo o Torá, 2 horas lendo um filme, acredita, meia hora que ela leu, ela já esqueceu. Eu garanto para você. Não importa, pode chegar o psicólogo, o psiquiatra, falar o que ele quiser. Eu falo, vamos fazer o teste. Você lê a meia hora de página de Torá, de um livro de rabino falando, e depois assiste um filme de 2 horas. Vamos ver quem que você lembra. Então, diminuir. Você entende? Ah, não posso ter? Não, tenha. Mas tenha alguma coisa que seja mais decente. Se for para assistir alguma coisa, eu indico sempre aqueles dorama. Coisas que não tem cenas assexuadas, que não tem cenas de droga, que, sabe? Começou essas coisas assim para tirar. Então, o filme ocidental, a maioria não vai dar. Entendeu? No máximo, um ou outro da Disney que dá para tirar. E olha lá, você entende? Porque ainda fala muita besteira. Então, seja, ter uma vida sadia também. Não adianta a gente ficar meia hora falando de Torá e esquecer essas meia hora aqui, ou essas 2 horas aqui, ou essas 10 horas aqui, esquecer elas depois durante a semana. E manter isso vivo, sabe? Continuar vendo os rabinos, continuar vendo as lives, sempre manter a Torá. Nunca a gente pode deixar um homem ter uma missão na Torá de não deixar de estudar a Torá nem sequer por um dia. Então, nunca passar um dia sem pelo menos ler uma página. Você entendeu? Ter um livro de Torá para pelo menos ler alguma coisa. Assistir pelo menos uma live de um rabino. E não assista pouco. Não assista aqueles vídeos de 10 minutos. Por mais que tenha muita coisa boa, meia hora, muita coisa boa ali, não é o suficiente para gravar no seu coração. Assista 1 hora, 1 hora e meia. Se você conseguir fazer 2 horas por dia, acredite, muita gente consegue fazer 2 horas por dia em filme. Aí em Torá não consegue fazer 1 hora. Tem séries por aí que você consegue colocar que é de 40 minutos, você colocar 1 hora de Torá, meia hora de série, sei lá, dá um jeito. Mas coloque Torá diária na sua vida. Porque senão toda essa instrução, ela vai ser esquecida. E tudo isso que nós passou aqui vai se apagar. Então eu vou mandar o link para vocês. Reveja, tira dúvida, coloca a velocidade 2.0 lá, anota, você entendeu? Vai dando pausa, vai anotando. Não anota o que eu falei, nunca faça isso, anota o que o rabino falou. Entendeu? Anota a ideia, o que você entendeu, as suas palavras, a sua versão. Você coloca a sua versão, você não esquece. Você coloca as palavras dele, você perdeu o livro, você esqueceu o negócio. Porque a palavra é de outra pessoa. Entendeu? Ah, vai chegar um livro que você vai decorar até as palavras que o rabino falou, as palavras que estão na Torá. Verdade. Mas isso é por causa da consequência da repetição de escutar ele. O rabino falou, depois no outro vídeo falou de novo, no outro vídeo falou de novo. Ou seja, essa sequência vai te dar então essa autonomia de lembrar, falar de página e tal. Isso é futuro. Hoje você tem que falar o que você entendeu, pegar o que você entendeu, o conceito. Se você guardou o conceito, isso não morre mais. Por mais que você não consiga explicar ele para ninguém depois. Você teria que estudar tudo de novo. Mas você gravou o conceito, você já se salvou. Agora com a outra pessoa, aí você estuda mais. Eu vi um rabino falando que ele acorda cedo e